Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra Quatro. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, muito boa noite, estamos começando mais um MesaCast. Hoje é um MesaCast que está rolando ao vivo, está rolando live agora no YouTube, e depois essa gravação aqui eu vou pegar, vou editar ela e vou jogar no Spotify, Deezer e outros agregadores que vai sair na quarta-feira. Vamos falar, né, sobre o filme da Supergirl, né? Eu sou o Efraim Fernandes e, cara, que decepção, hein, James Gunn? Mas vamos lá. Oi, gente, eu sou a Ludmilla, mas podem me chamar de Lud. Eu sou da Triberna, um portal de cultura pop. A gente fala lá sobre super-heróis. Começou com super-heróis, inclusive, mas também nós falamos sobre o mundo do cinema, séries, enfim. Eu tô muito feliz pelo convite de hoje. E eu serei time Supergirl. Estarei aqui defendendo a Lourinha com unhas e dentes. Fala, galera, aqui é a Maria Clara, da conta Eu.Maria STXS, e sem dúvida nenhuma, esse foi o pior Guardiões da Galáxia de todos. Cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, é muito bom estar aqui, dessa vez para falar de mais um filme aí do novo DCU do James Gunn, que é bom. Fala, rapaziada, aqui é o Marcos do Nerd Estranho. E travou. Você travou, Gomes. Ao vivo, uma beleza, né? Ele travou numa cara muito boa, né? Mas vamos seguir, ele já é de casa, ele continua depois. Então, gente, a gente precisa falar sobre Supergirl, que é aí o novo filme desse universo DC, que é um universo que pessoalmente não tá me agradando tanto, mas é um universo que precisa expandir, é um universo que precisa trazer um bom retorno, porque a gente ainda tá muito... O fã da DC, ele ainda tá muito fragilizado com a gestão passada, né? Então, as pessoas olham com uma certa desconfiança, eu também tô incluso, não vou negar isso, tá? Já afirmei isso várias vezes em nossas gravações, mas é preciso que a DC possa se reerguer e trazer boas novas histórias, sejam personagens grandes ou pequenos, para a gente poder finalmente ver a DC brilhando, né? Mas vamos falar especificamente aqui sobre Supergirl e depois a gente abre um pouco mais sobre esse universo, né? O que eu achei interessante no filme da Supergirl é o seguinte, que inclusive tá até no material promocional, tá, gente? E olha só, vai rolar todos os spoilers possíveis e imagináveis, então já tô adiantando aqui. O que eu gosto dessa versão da Supergirl é que a gente começa a conhecer um pouco mais dela, o trauma dela, né? A forma como ela é apresentada. Eu tenho a impressão de que quando a Supergirl foi criada lá em 1900 e bolinha, na época, pro pensamento da época, era para ser apenas a versão feminina do Superman. Só que isso foi mudando ao longo dos anos e agora a gente vê uma versão atualizada dessa personagem que tem seus devidos traumas, tem suas devidas questões a ser resolvida e isso difere ela de uma forma bem bacana do Superman. Porque, inclusive, ela mesma fala, né? O Kal-El, ele vê a bondade nas pessoas. Eu vejo as coisas como elas realmente são. Então, eu queria que a gente começasse aqui falando sobre essa caracterização da personagem nesse primeiro filme dela. O Gomes tá voltando aí. O James Gunn tentou me derrubar, pra não falar mal do filme. Vamos começar com as damas. Vamos começar com as damas. Lud? Então, eu acho que eu queria só acrescentar mais uma informação, que a gente viu a transformação dela como não só como a prima do Superman a partir de Mulher da Manhã. Tipo assim, que é uma HQ super recente, que acho que não tem nem 5 anos de lançamento. E aí, então, a gente percebe que na história da personagem, 90% da existência dela foi baseada em um personagem masculino. Então, ela realmente foi criada para ser a prima do Superman, para ser a versão feminina dele, é quase como se fosse uma representação vazia, porque ela tá ali para, tipo, agradar, mas ela não tem um propósito, ela não tem uma história original, ela não tinha uma personalidade original. Até na série mais famosa, que agora todo mundo parece amar, da CW, que na época todo mundo tacava hate, mas agora todo mundo ama, queria de volta. Da Melissa, que é Supergirl, ela é basicamente uma versão do Superman, na série inteira. Ela não tem uma personalidade própria, assim. Não tô falando que eu odeio a Melissa, eu acho ela uma diva, ela marcou uma geração, mas convenhamos que ela era realmente uma versão feminina do personagem. Quando a gente ganha essa história do Tom King com Mulher da Manhã, a gente ganha uma alternativa muito interessante, porque a gente vê duas perspectivas muito diferentes da mesma vivência. Os dois vieram de Krypton, os dois partilham o mesmo DNA e material genético, mas os dois são completamente opostos, porque os dois têm vivências completamente diferentes. Enquanto o Clark, ele veio muito bebê para a Terra e ele teve família, teve conexão, tem raízes. Por mais que ele não seja a origem dele aqui, ele não conhece nenhuma outra realidade além dessa,
Então ele não sentiu perda. Ele pode sentir, tipo, ai, meus pais, Krypton, mas ele nunca conheceu eles para sentir a perda, para gerar esse sentimento que a Kara tem. Por mais que o filme mude um pouco isso, em relação ao material da HQ, eu acho que ele ainda mantém a ideia de ela viveu e tudo foi arrancado dela. E eu acho que essa diferença dos dois, para mim, é a coisa mais preciosa da nova Supergirl. Que aí ela consegue criar um olhar muito individual. Algo que é só dela, porque só ela que viveu aquilo, só ela que pode contar aquela história, sabe? Ela não é mais um suporte, assim, pro Superman. Mas eu falei muito da HQ, né? Não falei do filme. Mas no filme reflete a mesma coisa. O filme, ok, que o filme muda, que ela... Pode falar spoiler, né? O filme muda a parte de que, tipo, ela não nasceu realmente em Krypton, ela nasceu, tipo, um anexo de Krypton. Mas mesmo assim, ela tem a mesma bagagem da HQ, que ela enterra os entes queridos, ela vê aquele câncer consumindo todo mundo. E eu fico imaginando como que deve ser horrível, porque no filme parece só a mãe, mas na HQ mostra que ela enterrou os amigos dela, os vizinhos dela, foi horrível. E o filme, eu acho que ele traz isso. Para mim, as cenas de flashback são belíssimas. A Emilia Alcock falando kryptoniano perfeito, ela arrasou, nossa. Eu fiquei muito emocionada, assim, com o flashback dela e com a construção dramática da personagem. Sobre o filme também, eu queria muito poder falar da HQ, inclusive algumas mudanças específicas que aconteceram, e a gente sabe, né, a gente entende que faz parte e tudo mais, a gente mudar ali algumas coisas, porque é um filme, nunca vai ter como a gente deixar mídias completamente diferentes iguais. Portanto, eu ainda acho que eu posso agradecer quem teve a brilhante ideia de mudar o nome do filme de Supergirl, Mulher do Amanhã, porque eu acho que se tivesse ficado com o mesmo nome, eu ia ficar com tanto ranço desse filme, mas pelo menos dando ali aquela mudança, eu acho que, cara, só não gosto, eu acho que parte da gente, às vezes, criticar e tudo mais pra quem leu, porque quem leu, eu acho que vai ter essa razão, porque a DC mesmo induziu que seria uma adaptação. E eu não senti tão parecido assim, eu não achei que a história abraça também. Eu acho que a identidade da Kara, algumas coisas assim, são bem similares. O relacionamento dela com a criança, né, e tudo mais, que se eu não me engano, eu acho que é Rudy, né? Eu acho que é um relacionamento morno, eu acho que a gente sente muito mais essa profundidade quando a gente vai lendo e instiga ali uma vingança que inicialmente era dela e depois ela passa por aquela outra vingança, né? Entender um ponto a outro da história, onde as duas começam a sentir ódio pela mesma pessoa e ali elas traçam uma jornada. A impressão que eu sinto desse filme é que ele não tem muito bem esse espírito de jornada, por mais que ele te queira passar essa informação. Então eu sinto que tenha faltado isso. Sobre a personalidade da Supergirl, já falei sobre a HQ, que eu sinto que ainda não eu não consigo sentir tão bem ainda isso, mas quero falar acima de Supergirl, falar da Millie Alcock, que foi excelentíssima no papel dela. Eu ainda considero demais ela disparado, comparado com a Melissa, por mais ali que eu não lembre tanto da série assim, mas por mais que na época pra mim tenha sido significativo, né, não só ver Supergirl, mas ver Flash e também ver Arqueiro Verde, principalmente Arqueiro Verde, que eu sou completamente apaixonada, a gente entende que a qualidade não, pros fãs, não foi algo tão ultra simbólico assim, mas eu acho que em questão de personalidade, não querendo comparar, mas já comparando as duas atrizes, eu acho que Millie Alcock simboliza muito mais esse estágio atual da Supergirl, que é tentar se desencaixar ali daquela saída. E uma das coisas que eu não gostei desse filme é que ele não tenta te passar a sensação de que a Supergirl é uma humana. Ou seja, diferentemente do filme do Superman, que a gente passa por aquela trajetória ali dele entender que ele, por mais que ele não seja propriamente um homem terrestre, né, ele é um alienígena kryptoniano e tudo mais, ele passa ali por aquele despertar que vai muito além de ser homem em si. A questão é ser humano, né, ser punk rock, tem até esse símbolo assim, ser gentil acima de tudo. Eu não sinto que o filme te passa essa sensação, o filme atual, né, no caso do Supergirl, te passa essa sensação de humanidade. E não necessariamente precisa trazer, porque ela não é humana em si.
Mas eu acho que no final, por um acaso ela querer falar, não, eu acho que agora eu vou ficar aqui na Terra e tudo mais, como se, tipo assim, talvez eu tenha encontrado meu lugar, mas o filme não passou pra mim essa sensação, entende? Então talvez eu tenha alguns pontos desconexos na história que eu não tenha compreendido tão bem pra desenfrear o filme todo, sabe? Eu acho que talvez esse seja o traço de personalidade que eu não tenha conseguido enganchar ali durante essas 1h50, né? Porque, meu Deus, que filme curto, né? Parece que picotaram o filme todo. Inclusive, eu tinha até falado isso com o Igor no Fan Event, que ele chegou pra mim e falou assim, naqueles 30 minutos que a gente assistiu da exibição, eu não gostei muito da cena dos pais da Ruth, porque eu achei que, enfim, não ficou tão bem montado, sei lá. Eu falei pra ele assim, não, Igor, mas esquece isso, sabe? Quando lançar, eles vão... Eu espero que eles deixem a cena completa, né? Porque teve muito corte. Mas a impressão que eu tive vendo, assim, o filme, foi que foram que aqueles cortes ali tiveram só alguns cortes entre aqueles cortes, que não ficou tão completo. Então, acho que ela merecia um filme maior pra ela, que desse pra esmiuçar mais e pegar coisas tão bonitas da HQ que ele simplesmente, deixaram Maria, pra lá. eu vou te falar, antes de passar a palavra pro Marcos e pro Igor, eu também tenho essa sensação. Por algum motivo, ele acabou sendo cortado e fica algumas coisas um pouco desconexas, né? Você falou sobre desconexão, né? Eu vou citar desconexão no ponto de vista narrativo. O Kal-El é enviado para a Terra, a gente descobre que é a grande virada do filme do Superman, que os pais dele eram imperialistas. Eles mandam o Kal-El pra Terra pra dizer, meu irmão, senta o sarrafo, faz um monte de filho e domina essa parada. Só que no filme da Supergirl, eles meio que... Eu não vou dizer que é retcon, mas o irmão do Jor-El, o Zor-El, ele diz pra Supergirl defender os inocentes, proteger a vida, basicamente a visão tradicional que a gente tem do Superman. Ao ponto de eu ficar pensando, será que rola uma dissidência dentro da família El? O Jor-El pensa de maneira imperialista, expansionista, e o Zor-El não, ele já é mais paz e amor? Porque eu só vi uma vez o filme, gente, mas eu fiquei assim, mas peraí, um tá pensando em dominar e o outro tá dizendo pra ser paz e amor, e aí, como é que vai ser? Será que tem uma diferença dentro da família El? O Jor-El pensa uma coisa e o Zor-El pensa outra? Enfim. Mas são 12, não sei lá quantos anos se passaram desde que Krypton explodiu, né? 8, então tá, 8 anos. Eu acho que a mentalidade dele pode mudar, sabe? Ou talvez ele não concordasse realmente com que eu não sei, Zor-El, Joel, se ele é irmão do Joel, sei lá, como é que é o nome, Zor-El. Irmão do Jor-El. Irmão do Jor-El. Eu não sei, cara, ao certo ponto, onde isso pode ter mudado. Mas assim, eu entendo essa falta de explicação que eu acho que o filme tem, realmente, isso eu preciso concordar com você. É um filme, assim, pra mim, ele tem alguns problemas, algumas coisinhas que não me convenceram, sabe? Eu olhei e falei, sabe? A Supergirl confiou muito, muito fácil naqueles dois lá, que levaram ela pra envenenar. Eu olhei e falei, mano, a Supergirl é malandra, mano, tá no boteco todo dia bebendo, vai cair nessa parada, sabe? Eu não comprei isso. Outra questão, que eu achei muito, muito estranho. O Sol, se a pessoa, o Sol se pôs na Terra, acabou os poderes do Superman, é assim que funciona? Porque essa parada do Sol me deixou muito assim, cara, sabe? Eu achei que ficou mal explicado. Ela chegou um pouquinho pertinho do Sol ali, aí ela já ficou com poder, naquela primeira cena lá, ela já voltou com os poderes dela, sabe? Isso eu achei que ficou, porque tipo assim, eu sou leigo de DC, tá, gente? Minha parada sempre foi Marvel, então realmente eu tô fazendo essa pergunta porque talvez eu não tenha entendido ao certo como funciona. Mas se eu puder falar do filme, eu assino onde tudo que a Maria falou, cara. Eu acho que é um filme que tinha um potencial muito grande, porque a HQ que eles se propuseram a adaptar, e o tempo todo estavam nos mostrando que seria adaptada a HQ da Mulher da Manhã, é uma história muito rica, tanto em roteiro, que tem um roteiro muito legal, muito bacana, sobre vingança e tudo mais, e cara, o visual tem uma personalidade própria, assim, que eu acho que a gente nunca viu nos quadrinhos. É tão lindo a HQ, e não vi essa beleza no filme. Eu não vi um roteiro bem feito no filme. O potencial tava lá, tava entregue. E eles me entregaram um filme básico que a gente tem todo ano. Então, assim, Supergirl eu não acho que é um filme ruim, uma merda. Eu acho que é um filme de super-herói básico que a gente sempre tem. Mas, tu olha o material original, o potencial que se tinha, eu acho um pouco decepcionante. Eu acho que os caras poderiam ter entregue mais. Porque eu não quero nessa DC filmes genéricos, cara. Porque o James Gunn chega e fala assim, olha, na nossa DC, todos os diretores vão ter liberdade para fazer as suas obras do jeito que acharem que for necessário. A gente vai dar essa liberdade pros caras. Beleza, o que eu, Marcos, penso? Falei, maneiro. Histórias completamente autorais. A gente vai ver um cara de barro daqui a alguns meses que, vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu. O filme do Superman, para mim, não é um filme básico. Ele é um filme que ele tem uma personalidade muito diferente de tudo que a gente já viu também em filmes de super-herói. Aí quando vem a Supergirl com esse filme básico demais, me liga um alerta. Eu falo, cara, sabe? Cadê a personalidade que a gente queria? Porque o Craig Gillespie, ele é um bom diretor, cara.
O Cruella mesmo, o live action que ele dirigiu, eu acho muito bom. E tem uma personalidade muito forte o filme. Então, pra mim, foi um pouco decepcionante, sim, o Supergirl, levado em consideração o potencial, mas não acho que é um filme, é uma merda, entendeu? A única coisa pra mim que tá um ponto acima, justamente, é a Supergirl da Mila Elko. Ela tá brilhando, cara. Isso aí, realmente, ela mandou muito bem. Cara, então, eu lembro que quando eu vi os 30 minutos do filme, eu comentei com a Maria. Maria, eu não tinha expectativa nenhuma pro filme, e esses 30 minutos eles acabaram me deixando no mesmo patamar ali. Assim, eu não criei expectativa, até porque os 30 minutos do filme que a gente viu antecipado, eles foram cenas picotadas, diferente do Superman, que tinha sido os 30 minutos iniciais do filme. E eu lembro dessa cena do vilão entrando na casa dos pais da criança, e a cena ser bem picotada, era uma cena estranha demais. Mas aí, quando eu assisti o filme, eu confesso que eu fiquei surpreendido, cara, porque eu saí de uma parada que eu não esperava nada e eu acabei encontrando um bom filme, sabe? Ele realmente tem uns defeitos. Eu ainda acho que o vilão é um grande problema desse filme. É um grande problema. O lobo, que eu tinha uma expectativa pra ser foda, eu achei horrível esse lobo do filme do Momoa. Visualmente ele é impecável. Visualmente ele é incrível. Mas aquele não é o lobo do quadrinho. Eu acho que eles vacilaram muito naquilo ali. Desculpa te cortar, eu tenho a impressão, a gente até conversou sobre isso off, né? Cara, eu tenho pra mim, cara, que essa ideia de colocar o Jason Momoa como lobo, que é uma coisa óbvia, né? Eu lembro que quando ele foi anunciado na DC, trocentos anos atrás, a primeira coisa que eu pensei, porra, o cara vai ser o lobo, mas não, fizeram o Aquaman, ok. E aí, desde então, tem-se essa expectativa do Jason Momoa fazer o lobo. E, cara, eu acho que não tinha razão para ele estar aqui nesse filme. E eu tenho certeza absoluta que colocar o Jason Momoa aqui foi ideia do Peter Safran e do James Gunn, porque eu não acho que foi ideia da Ana Nogueira, cara. Eu não acho que foi, cara. Não, com certeza. Foi confirmado já, gente. A Ana Nogueira falou que ela teve que escrever cena para ele porque eles pediram. Foi confirmado. Mas para mim, não foi nem ideia do Peter Safran e James Gunn, foi ideia do próprio Momoa. Ele deu uma de The Rock e, tipo assim, eu fiz um filme bilionário e para mim foi, tipo, vai agradar ego de homem, sabe? Eu pensei que fosse para ter uma ideia também de, por exemplo, cara, tá todo mundo querendo ver esse personagem há muito tempo, vamos pegar o Jason Momoa, cavando de repente uma série futura aí sobre esse personagem. Então, assim, vamos colocar ele nesse filme para ver como é que as pessoas vão reagir. Só que, cara, quando ele aparece a primeira vez, aquela cena do bar, né? Ele vai andando, aí eu falei, porra, esse lobo tá maneiro. Aí ele solta uma piada, e é uma piada atrás da outra. E aí no final ele fica falando pra criança, você é feroz. Mano, vai merda, cara. Tu não é o lobo que eu conheço, que matou o coelhinho da Páscoa, que mata o Papai Noel. Tu não é esse lobo, tá ligado? É porque também tem aquela coisa, né? A gente tá num filme que é uma classificação mais branda, né? Eu não sei qual é a classificação, mas é mais branda. O lobo, cara, ele é um personagem pra adultos, né? Então você... Sim. Não tem Só como, que ele não, né? ele não é, Efra. Ele não é um Deadpool, tá ligado? Essa personalidade eu espero do Deadpool. Eu não esperaria essa personalidade do lobo. O lobo é uma parada mais dark, mais densa. É uma outra pegada para personagem. Mas ainda sobre o filme, cara, eu acho que é um filme muito bacana. Eu gosto muito das pequenas aparições que o Superman tem no filme. Eu acho que elas são bem certas. E a parada que eu mais gostei de longe foi a gente ver a destruição de Krypton nesse filme. Eu sei que a gente já viu isso em várias mídias, só que a gente não tinha visto nada disso no filme do Superman. E no filme da Supergirl a gente vê como é que foi uma parada triste, bem emblemática, assim, inclusive marcante pra Kara. E eles falando em cripto, cara, eu também achei isso muito legal, a linguagem kryptoniana. Foi uma exploração bem bacana que o filme faz ali no segundo ato, mais ou menos. Então eu acho que nesses pontos aí eles acertam bem. Mas, pra mim, ele ainda falta um pouco de coração, saca? Por exemplo, eu não tem pra mim uma cena no filme, uma cena foda, assim, que eu lembro e falo, caraca, essa cena... Talvez aquela primeira lá, dela lutando com aquelas ladras na nave. É uma cena bem maneira, aquela eu acho horrível. Mas assim, não tem uma cena. Não tem uma cena tão emblemática. Eu vou te falar, Igor. Eu acho que pior do que não ter uma cena totalmente emblemática é não acertar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A menininha, a Ruth. Eu tenho pra mim que essa menina devia ser o coração do filme. Ela tinha que ser o ponto de partida, porque infelizmente, eu achei ela mal aproveitada. Nada em relação às atuações dos atores e das atrizes. Eu acredito que esse seja o direcionamento que eles dão
para os personagens. Eu achei que ela foi uma personagem que ela era muito repetitiva, literalmente. Toda hora que ela aparecia, eu sou fulano de tal, do clã tal, eu quero fazer tal coisa. Eles davam as mesmas falas, as mesmas coisas para ela, a mesma repetição. Cara, ela não era pra ser... Cara, ela tinha que ser, muito mal comparando, a um Bruce Wayne, mais ou menos. Tá focada em querer fazer aquilo e não pegarem a personagem e darem qualquer coisa pra menina, entendeu? Pô, já que ela perdeu a família dela e a Supergirl também perdeu a família dela e de quebra perdeu o planeta e depois perdeu a cidade, eu acho que o link entre as duas estava aí, entendeu? E eu acho que eles podiam trabalhar um pouquinho melhor isso. E aí atiram no cachorro, né? Um cripto, que isso aí pra mim é um pecado, você machucar animal, né? E nisso acho que o James Gunn, né? E quem tá por trás da produção, que é o Craig Gillespie, eu não sei falar sobre o nome dele, gente, e a roteirista Ana Nogueira, isso pra mim é um acerto. Porra, o cripto tá morrendo. Então cria-se aí um senso de urgência, uma corrida pra poder salvar o cachorro. Tudo bem que eu acho que era só colocar ele no sol, porque ele é kryptoniano e ele ia e se regenerava. Mas se não fosse por isso, também não tinha história. Então, assim, você tem condições ali que vai unir a jornada das duas, né? E nesse momento que eu acho que essa conexão emocional das duas falha. Eu não sinto uma conexão. Você quer ver uma cena? Você quer ver uma cena que me veio agora na cabeça, fazendo um paralelo? Eu acho que Bastardos Inglórios é a cena da Xoxana. É quando o Hans Landa entra, tá, na casa da família lá dela, e tem toda aquela cena, tem toda uma tensão sendo construída, tu fala, mano, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e no final a família da menina toda chacinada. E a Xoxana corre, e vem o meme, a revoar a Xoxana. Cara, tinha que ser uma cena tipo essa pra Ruth, no momento que ela perde a família. Mas é um negócio tão rápido, é um negócio... Eu até acho estranha a montagem e a edição desse filme, eu acho ela muito estranha, parece que ela é realmente picotada, como a Maria falou. Então eu queria... Não que eu não tivesse torcido pela Ruth, pelo amor de Deus. Óbvio que eu torci, até porque o vilão é desprezível. Mas assim, cara, acho que poderiam ter uma edificação emocional maior em cima da Ruth, pra gente poder falar, cara, é isso, é ela e o Supergirl. As duas perderam, as duas vão se unir, as duas vão fazer uma aliança, ou teoricamente ali, né, poderiam até ser como irmãs, porque isso é um tema recorrente nos filmes, nas produções do James Gunn, por mais que ele não esteja dirigindo aqui, essa coisa da família, né, de você escolher a sua família. Então acho que foi a oportunidade que eles podiam ter da Ruth e da Supergirl escolherem serem uma família, escolherem serem irmãs, sabe? Mas, infelizmente, isso não acontece. De novo, nada em relação à performance dos atores e das atrizes. Eu acho que é tudo escalado muito bem. O problema é o direcionamento que dão, que acaba não atinge o potencial que poderia, na minha opinião, tá, gente? Talvez role um ruído de comunicação entre expectativa e fato. Que, tipo assim, quando a gente espera muito, a gente projeta muito, a gente se frustra. Então, eu acho que o que você falou, óbvio, dá uma história ótima, mas não condiz com a montagem da personagem, do quem é a Ruth. A Ruth era uma criança de 13 anos que ela nunca teve contato nenhum com violência, com guerra, com nada, porque ela mora literalmente no meio do mato, numa fazenda que cria gado, e o pai dela constrói espada. E no filme não dá o contexto político, mas também não importa, mas no filme, ela é uma criança que perdeu os pais. E ela quer algo que vai fora da alçada dela. Ela não tem nenhuma capacidade de luta, de guerrear, nada. O primeiro local que ela vai, se não fosse a Supergirl, gente, ela ia ser traficada, estuprada e roubada. Porque ela não tem nenhum know-how, sabe? Para lidar com aquilo. Ela só tem o querer, mas o querer dela não corresponde com as habilidades dela, sabe? Porque ela era uma criança de fazenda. E eu acho que quando a gente pensa nisso, que ela era uma criança de fazenda, a gente entende o porquê ela não tem esse sangue nos olhos e essa raiva como a Supergirl tem. Porque a Supergirl, tanto que é uma coisa que me incomodou, mas ao mesmo tempo eu entendo, a Supergirl ela luta bastante corpo a corpo, e tem mais momentos lutas do que momentos super. E aí, mas eu acabo entendendo que porque ela passou muitos anos fora do planeta amarelo, então ela teve que aprender a se virar sem os poderes dela. Então, essa habilidade que a Supergirl tem, e esse ódio que ela tem, que ela nutre, esse luto, não corresponde ao da Ruth, porque, além da diferença de idade, as duas têm conhecimentos distintos, sabe? Então, não tinha como equiparar as duas ali. Eu gosto da dinâmica das duas. Eu acho que
A Ruth sim poderia ter um desenvolvimento dramático maior, mas eu gosto que elas vão nesse conflito de a Supergirl rejeita ela e depois a Ruth ela tem um momento de também rejeitar a Supergirl porque ela tá magoada, porque ela tirou algo que ela queria fazer, que é a vingança dela. E aí tem aquele momento do tipo, você é turrona, mas você é boa. Você não é boa como Superman. E aí a gente vê aquela junção com o flashback da mãe dela falando. Seja boa, mas não seja inocente, sabe? Não seja... Tem como mostrar um tipo diferente de bondade, além do que o Superman mostra. E a Supergirl prova isso através da Ruth. Porque ela rejeita a Ruth o filme inteiro. Mas ela em nenhum momento abandona a Ruth, sabe? Ela volta pra ajudar ela volta pra salvar ela. E a Ruth também não abandona ela. Então eu acho que esse tipo, a relação das duas, apesar de não me agradar 100%, foi introduzida ali de uma maneira que eu gostei. Foi laço de irmandade, assim, sabe? Mas assim, eu acho importante destacar também que eu acho que existe também uma limitação na própria atriz, eu acho, sabe? Eu não sei se eu não achei ela tão boa, foi o primeiro trabalho que eu vi dela, é uma criança, obviamente, muito jovem, mas a gente já viu vários filmes que tinham, né, atores jovens que conseguiram entregar, e eu acho que ela faltou. Não só ela, eu acho que muita gente ali no filme, o próprio vilão, o Crane, puta, eu achei muito mal desenvolvido o personagem e também o ator, eu acho que não conseguiu entregar muito, e tá genericaço, né, cara, e mais uma vez, né, uma parada muito genérica, mais uma vez um vilão genérico, sem personalidade, e isso é o que eu acho que mais frustra. Igual eu falei, a Supergirl, no centro, ela é a personagem, a protagonista, e ela realmente sustenta o filme sendo a protagonista. Ela é a parada mais interessante do filme, né, a interação dela com o Superman, as cenas que o Superman apareceu e a interação deles dois, foi uma coisa muito legal, porque é aquele contraste justamente, né, como a Lud já falou, a Supergirl não é o Superman de saia, ela é uma personagem diferente, não é o mesmo, sabe? E eu gostei de como eles fizeram isso, sabe, do Superman, ligando, se preocupando, você precisa de achar sua turma, ela, cara, quem diz que a minha turma tá aí, não sei se é bem isso que eu quero, sabe, é uma personagem completamente fora desse padrão Superman que a gente tá acostumado, mas fora ela, o resto é vilão de filme Guardiões da Galáxia, parece que tiraram um vilão lá do filme do Besouro Azul, do Shazam, e não conseguiram dar a personalidade necessária para o personagem. E eu concordo com a Lud também nessa questão, né, ela falou sobre talvez a falta de desenvolvimento, né, eu acho que isso também vai muito na questão de quanto tempo a gente teve de filme, né, é um filme muito curto, cara, 1h40, sinceramente, com tudo que você tinha para poder trabalhar, eu acho que é um tempo muito reduzido. Não sei se é uma estratégia para conseguir ter mais salas, né, rodando o filme. Cortou aí. E cortou aí, mas ó, eu vou continuar então aqui com o vilão. Eu acho o seguinte, na minha opinião, infelizmente, antes de passar a palavra para vocês, assim, para mim é um dos piores vilões da história da DC atual, assim, sabe? Eu acho que ele funcionaria melhor se ele tivesse carisma, e eu acho que nem isso ele tem. Se ele fosse tipo o Esqueleto no filme do He-Man, coisa que ele não é, eu acho que poderia sobrepujar essa falta de um roteiro melhor para ele, sabe? E eu acho que quando dão quando dão um arcabouço maior para ele, para os capangas dele, que eu também nem lembro quem são os capangas dele, também são genericaços, é justamente essa questão, Lud, que você falou sobre o tráfico de mulheres, né? Sobre repovoar o planeta, ou repovoar, né? Expandir o povo deles e tal. Só que isso é tão superficialmente abordado, cara. Poxa, poderia ter um tempo ali no filme para mostrar o ponto de vista dessas mulheres que são sequestradas. O mais próximo que a gente chega disso, se eu não me engano, é quando a gente vê os pais de uma menina que é sequestrada que acabam envenenando a Supergirl numa cena e tal, e essa família morre, a menina morre também. Então, assim, eles lançam no roteiro uma coisa que eu acho que é muito pertinente, porque é uma coisa que acontece na vida real. Porra, mano, taxa de feminicídio hoje, desculpa o termo, tá lá na casa do caralho. Então é ótimo você trazer esses reflexos do que acontece na vida real para conscientizar numa história, por mais que seja uma história de super-herói. E aí quando o roteiro traz, ele dá uma pincelada sobre isso, ele não aprofunda. Eu acho uma pena, porque isso poderia dar luz a um problema que é real, que acontece de verdade, poderia aumentar essa ideia de sororidade entre mulheres e conscientização nos homens, e poderia dar um arcabouço maior pro vilão. E eles não dão, cara. Eu não sei o que houve, cara, porque assim, eu sinto que essa história tem tanta coisa boa pra contar, só que, tipo assim, ela não acerta o gol, sabe? Tipo, ela chuta, mas não faz um gol, cara. Então, eu acho uma pena, mas assim, Supergirl, cara, eu tenho certeza ela veio pra ficar. Eu acho que a Emilia Alcock é um achado, essa menina. Eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que ela continua. Eu acho que a gente vai ver por muito tempo essa personagem. Eu acho que o que precisa é a gente ter caminhos mais bem trilhados ali
para esse universo do James Gunn. Ainda mais sabendo, como o Gomes falou anteriormente, né, que o James Gunn cantou aos 4 ventos, que nenhum filme da DC ganharia a luz do dia enquanto o roteiro não tivesse bom. Porra, Supergirl pra mim entra como um dos piores do ano, infelizmente. Depois desse impacto que tá sendo Supergirl, porque tá sendo considerado um flop, eu acredito que isso talvez mude, pelo menos eu gostaria, né, de repensar esse planejamento do James Gunn a longo prazo, sabe? Saber exatamente para quais caminhos essa galera vai trilhar, quais são os personagens que vai trazer. Talvez já esteja na hora da gente trazer uma Mulher Maravilha e um Batman, sabe? Personagens maiores, sabe? Do que só ficar em personagens, entre aspas, tá? Em muitas aspas, personagens menores, porque não adianta nada você trazer personagem, entre aspas e muitas aspas, menores e as histórias não forem boas. Eu acho que é aquela coisa, o James Gunn, ele tá crescendo, tá expandindo esse universo, e eu acho que ele poderia alternar entre personagens menos conhecidos e os personagens que já são a prata da casa, sabe? Eu acho que ele poderia trilhar esse caminho aí. E como é o Superman? Ele vê o bem nas outras pessoas, e eu vejo a verdade. Assim, eu acho que a Supergirl, ela... Quer falar, Lud? É porque eu só queria ver só um comentário muito rápido em relação ao vilão, que, tipo assim, quando você fala que ele... do carisma dele, eu acho que ele é um vilão que ele não deve ter carisma. Ele é um vilão que não pode ter carisma, pela história que ele traz, que a gente já falou. Ele não pode. A gente não pode falar, que vilão estiloso, ai, que vilão tipo esqueleto, ai, que... A gente não pode gostar dele. Ele é um cara nojento. Quando ele aparecia em tela, eu sentia a repulsa dele, sabe? Ele é um cara que a gente deve ter nojo. Ele é um cara que... repulsivo mesmo, acho que não existe outro adjetivo, porque ele trafica e estupra mulheres. São as noivas lá que a gente vê. E eu acho que, pra mim, é suficiente o arco da família e depois a cena delas resgatando as mulheres. É o suficiente pra mim, porque depois eu acho que viraria uma parada meio o conto de Aya. Ia virar tipo female torture porn, sabe? Que é pornô de tortura feminina. E eu não gosto. Eu acho que é cruzar um limite legal. E aí eu acho que também cruzaria um limite que não seria também as crianças, as meninas mais novas assistirem. Eles foram bem no limite pra mim, sabe? Tipo assim... Deixa eu me retificar, Lud. Deixa eu me retificar. Acho que carisma não é a palavra certa. Eu acho que é uma melhor construção para esse vilão. Carisma não é a palavra certa. Tá. Mas continua. E aí eu acho que, tipo, eles foram bem no limite para mim. Eu acho que fosse um pouquinho mais em relação aos crimes dele, eu acho que me deixaria desconfortável em trazer... Porque, ao mesmo tempo que é importante trazer esse assunto em filmes blockbusters, eu acho que a gente não deve espetacularizar isso, transformar em pão em circo. Tem que ter uma responsabilidade, até porque a gente não pode normalizar isso, tipo, olha homens traficando mulheres. Não é assim. Então, eu acho que eles foram bem no limite, sabe? Então, eles mostraram o suficiente para mim. E não é isso que me incomoda no vilão, sabe? Ele me incomoda outras coisas, mas isso não me incomoda. Desculpa, Maria, agora pode falar, me perdoa. Não, tudo bem. Eu, há um ano atrás, quando a gente ainda estava falando sobre o Pacificador, né, porque a gente ainda estava gravando os episódios, para quem acompanha aqui o Mesa pra 4, acompanhou ali a nossa saga com o Pacificador, sabe o quanto eu sou doente por essa série, eu gosto demais, principalmente do John Cena, então assim, qualquer coisa que tenha o John Cena pra mim, tá maravilhoso, por pior que possa ser o que ele vai fazer. Mas ali, eu lembro que naquela época eu tinha comentado com eles que Supergirl era um filme muito importante. Eu não acho que a Supergirl ela chega no momento errado, não, tá? Eu acho que ela chega bem no momento dela. Mas, uma coisa que eu deixei bem claro lá naquela época, eu falei, Supergirl precisa ser um filme. O filme, na realidade, que precisa sustentar uma audiência que é majoritariamente masculina, né, dentro desse universo, para uma protagonista feminina. E essa história precisa ser marcante, né? E acabou que eu senti que não vai conseguir trazer esse público, não necessariamente que a gente tenha que convencer um público que desde o início, antes de ver o filme, antes de ver um trailer, tá sempre querendo dar para trás nas ideias, tá sempre criticando, tá sempre querendo falar mal. Né, a quantidade de coisas que eu vi sobre a Millie Alcock durante esses meses aí da produção do filme foram coisas muito ruins. Cara, eu digo que atualmente eu acho que a pessoa mais hateada aí, né, a atriz mais hateada na internet é a Bella Ramsey, né? Eu acho que a coitada, assim, é humilhada na internet, infelizmente. Mas, cara, eu cheguei a ouvir coisas da Millie Alcock que eu não tinha ouvido
falarem da Bella Ramsey. E tipo assim, olha que o que falam da Bella Ramsey, pra mim já é cruel demais. E eu ouvi coisas piores sendo faladas da Millie Alcock. Não tô querendo falar que a gente precisa convencer esse público, mas eu acho que pra um filme com uma protagonista tão simbólica, tão importante, e que é o quarto pilar da DC, tá? Já foi dito isso, não é um filme que me marca o suficiente. Eu acho que poderia ter sido algo pra Kara, muito mais simbólico, muito mais incrível, tá? Eu esperava uma epopeia cósmica desse filme. Eu fico muito chateada de sair da sala do cinema e as pessoas me perguntarem assim, e o Lobão? Tipo assim, cara, você não foi pro filme pra ver a porra do Lobo, você foi pra ver a Supergirl. Cara, o Lobo, ele é substituível por qualquer personagem dentro desse filme. Se você colocar, sei lá, qualquer fulaninho ali no meio, meu irmão, tampa o Lobo excelentemente, sabe? Desculpa o palavrão. Mas tampa o Lobo excelentemente. Então, assim, cara, a gente não tá indo lá pra ver Lobo. A gente não tá indo lá pra ver David Coran Sweat como Superman. A gente tá lá pra indo ver simplesmente Supergirl, que já é um fenômeno, sabe? Querer colocar ali também, eu acho que puxaram muito esse saco aí, né? Essa bola, querendo pegar esse grande imaginário aí do Lobo como uma forma de marketing até interessante e tudo mais, pra chamar mais a galera. Mas, ao longo de tudo, eu sinto que houve essa grande necessidade de querer colocar algo na frente, colocar algo mais acima do que necessariamente tinha que ser. E aí acaba se esquecendo ali de quem é a protagonista dessa história. Talvez isso também seja o que mais me chateia, esquecer de quem é a dona do filme. Não havia motivos para ter... O Superman eu até entendo, por conta dessa coisa dele receber ela na Terra e tal, e funciona organicamente. O Superman no filme funciona organicamente. Agora, o Lobo, cara, eu sinto que não tem motivo para ele estar ali, sabe? E outra, cara, eu tenho certeza que o Jason Momoa não ficou satisfeito, porque esse cara tá tantos anos querendo fazer o Lobo, e quando finalmente ele consegue esse personagem, que é um personagem muito icônico nos quadrinhos, cara, anos 90 as pessoas só falavam de Lobo. Era um saco, era moleque, mas era um saco, a pessoa só falava de Lobo. E eu entendo essa excitação dele pelo Lobo em poder... Mas assim, eles dão tão pouco pra esse personagem, sabe, numa história que ele claramente não deveria estar ali. E aí me chateia é o seguinte, cara, é como você falou, Maria, as pessoas acabam esquecendo que é um filme da Supergirl e não um filme do Lobo ou do Super-Homem. Porque assim, muita gente tá indo pra ver o Super-Homem, muita gente tá indo pra ver o Lobo. E, cara, eu entendi a jogada de marketing pra tentar tornar esse filme mais vendável, porque infelizmente isso acontece, né? Filmes com protagonistas femininas, infelizmente de uns anos pra cá, não tem vendido tanto. Então eu entendi do ponto de vista marqueteiro eles quererem botar dois caras ali que são conhecidos pra poder vender o filme. Mas assim, cara, o filme precisa funcionar por si só sem ter a participação do Superman, sem ter a participação do Lobo. É uma coisa para ser pontual. E eu acho que o Lobo é o grande erro desse filme aqui. Ele e nada é a mesma coisa. A ponto de eu ficar pensando, por exemplo, na cena final, quando a gente tem o Cram, que ele é morto pela Supergirl, e para mim tava telegrafado a Supergirl matar o Cram ali no final, tava aquela coisa da Ruth querer matar, só que a Supergirl não deixa, para não matar o restante de humanidade que ela tinha dentro dela, e a Supergirl matou. Tudo bem, eu entendi. Apesar de Supergirl não matar tradicionalmente, porque ela também é um farol de esperança, eu entendi, estava telegrafado. Aí eu fiquei pensando, cara, será que seria melhor ou pior colocarem o Lobo pra matar o Cram no final? Porque ele tá a modo foda-se no filme, desculpa falar, mas também se ele mata o cara... Ele vira o salvador de um filme feminino, se ele mata o Cram. Não é. Ele viraria o principal da história. Né? Eu tenho uma solução pra Supergirl. Tipo assim, e olha que eu sou uma pessoa que eu gostei, eu defendo. Eu tenho a solução que o James Gunn deveria ter vindo me consultar, que eu ia ajudar ele e ele ia me agradecer. Que era transformar Supergirl em minissérie e não filme. Gente, sim, vou enfatizar o que a Maria falou sobre a recepção negativa que a Millie Alcock vem sofrendo desde o momento que ela foi anunciada. O que eu achei meio absurdo, porque ela saiu meio que amada de House of the Dragon. As pessoas odiaram quando ela foi trocada pela nova geração da Rhaenyra. E eu fiquei meio tipo, por que as pessoas estão odiando alguém que elas estavam tipo amando e querendo que ela continuasse várias temporadas? Mas enfim, eu acho que como minissérie e com episódios semanais, não lançados de uma vez só, eu acho que as pessoas se apegariam à personagem, criariam uma conexão e um vínculo com ela. E eu acho que provavelmente, não é uma certeza, porque sempre vai existir misoginia e machismo no mundo do fandom dos super-heróis, mas eu acho que a chance dela ser abraçada seria bem maior. E aí eu acho que, tipo, Supergirl, o Mulher da Manhã, funciona muito como uma série episódica meio Star Wars, sabe? Cada episódio ela é num planeta diferente, e ela vai... Em cada planeta tem alguma missão, tem alguma coisa que leve ela com drama com a Ruth. E eu acho que isso
Nossa, ia criar um vínculo assim tão forte com o público, porque a gente ia acompanhar ela por pelo menos, sei lá, 3 meses, assim, afinco, que ela, quando ela fosse participar do filme do Superman, que ela já tá confirmada, nossa, o pessoal ia vibrar muito para ver ela. Eu acho que a recepção dela seria muito mais positiva do que com o filme, entendeu? Enfim, mas eu quero também que o James Gunn tome vergonha na cara e comece a colocar herói A. Para de colocar herói B, pelo amor de Deus. Clayface, sabe? Nossa, Clayface tinha que ser filme de streaming, não cinema, sabe? Pelo amor... Isso me irrita no coisa do James Gunn. Eu acho que ele quer se desvincular da DC do Snyder tanto afinco que ele tá esquecendo que ele tem que montar o pilar primeiro, sabe? Poxa, isso me irrita. E outra, Lud, a gente estava comentando numa live anterior sobre essa questão da Supergirl, né? Do todo o potencial que ela tem, que a gente ficou pensando assim, cara, se a Supergirl for muito bem construída, aí eu acho que a Millie Alcock, ela manda muito bem, e trabalharem ela a longo prazo, a ponto da gente de fato transformarem ela num quarto pilar no universo da DC, poderia se um dia reproduzir, a gente falou isso na live passada, reproduzir a capa, acho que é do Crise nas Infinitas Terras, em que o Superman tá segurando a Supergirl morta. Esse seria o ápice do fã que fala assim, caceta, aconteceu. Então é vital os próximos, eu não sei exatamente o tempo, tá? Mas eu acho que vai ser vital saberem construir muito bem ela em 10 anos, para caso algum dia eles queiram matar a personagem ou fazer uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras, a gente sentir o peso que é a falta de uma Supergirl bem construída nos braços do Kal-El ela morta. Porra, cara, isso... James Gunn, eu sei que você ouve Mesa pra 4, James Gunn. Eu sei que você tá ouvindo a gente, então, pelo amor de Deus, cara, faça isso acontecer da maneira mais correta. Só dando um alô aqui pro Tom, cara, do Prato Feito Podcast. Um abraço, Tom, a gente conversa muito em off, né? Ele também tem suas segundas opiniões em relação ao novo universo da DC, mas ele é muito fã da DC, né? Então, a gente que é muito fã, quando a gente vê uma coisa que a gente acha mais ou menos, a gente não tá reclamando apenas por reclamar, a gente reclama porque a gente realmente gosta desse universo. Reiterando uma coisa que as meninas falaram aqui, eu sinto que o esporte do nerdola babaca, hoje em dia, é falar mal de uma produção muito antes de saber se ela é uma coisa boa ou não. Então eu acho o seguinte, as pessoas querem criticar Supergirl por não ser um filme bom, tudo bem, mas critiquem os motivos certos. Não critiquem porque é uma história o qual uma protagonista é uma mulher. Não. Se tiver e vai que criticar... assistir também. Tem gente que tá criticando sem nem assistir. Vai assistir, pelo amor de Deus. Vai assistir, cara. Então, se for pra criticar, critica os pontos que precisam ser criticados e não o fato. É porque agora virou moda de uns anos pra cá falar assim, é lacração. Se tem uma mulher protagonizando, eu não quero ver aqui pra lacração. Assim, me desculpe o palavrão, mas você que pensa dessa maneira, vai tomar no seu cu. Você precisa analisar a história, você precisa analisar andamento de personagens. Cara, pra mim, uma das melhores histórias que eu tenho, e é um dos meus filmes favoritos, é Alien 1 e Alien o Resgate, que é protagonizado pela Sigourney Weaver, que acho que pra mim é uma das personagens mais marcantes da história do cinema, e é um dos meus filmes favoritos, entendeu? Mulher Maravilha é uma das minhas personagens favoritas, porque eu cresci vendo Batman, Superman e Mulher Maravilha por causa da minha mãe. A gente via a série da Mulher Maravilha, da Linda Carter, quando eu era pequeno. Então, são personagens que eles acabam marcando a cultura pop. E aí eu fico chateado quando a gente tem a oportunidade de ver, e aí acontecem duas coisas. Uma, o roteiro, ele acaba não sabendo escrever sobre cultura pop ou sobre uma personagem feminina em específico, às vezes isso acontece. E a segunda é justamente isso, né? A pessoa ter hate por esporte e acaba criticando negativamente de forma errada, quando deveria ter um olhar mais minucioso. É uma pena que Supergirl tá passando por esse problema, né? De estar enfrentando flop, mas eu realmente acredito que por muitos anos a gente vai ver essa personagem aí na DC. Eu realmente acredito nisso, porque é uma personagem que tem um potencial gigantesco. Ela é uma kryptoniana, gente, sabe? Então, o próprio James Gunn já disse que no Homem do Amanhã ela é muito importante no filme. Tanto que o final de Supergirl, cara, é quase um pós-crédito aquilo ali, né? Aquela última cena ali é basicamente um pós-crédito, já preparando para o que a gente vai ver no Homem do Amanhã. Então, eu acredito que ela tem muito a somar nesse universo DC. Agora, o Gunn, ele precisa focar no que ele quer fazer, porque agora ele voltou a falar de um filme do Bane com o Exterminador. Mano, porra, calma aí, né? Calma aí, você precisa colocar primeiro o Batman, eu sei que ele não vai botar agora. Batman, vamos esquecer por um tempo. Mas bota a Mulher Maravilha. Pior que eu ia amar ver esse filme, meu irmão. Eu ia amar ver o filme do Slade. Papo reto, eu gostar pra caraca. Eu prefiro arrancar meu braço, gente. Seria um filme bacana de ver, só que eu acho que tem outras coisas pro cara priorizar, pô. Pelo menos o filme da Mulher Maravilha adiantar. Até porque, pra não perder um pouquinho também esse hype de um filme de uma protagonista feminina, bota um filme da Mulher Maravilha, escala logo essa atriz, tem o roteiro, tá trabalhando no roteiro, não sei, nem sei em que pé que tá isso. Mas, assim,
Ontem, acho que eu mandei pro Efraim também, não sei se eu comentei com vocês, tá rolando aí um boato do ator do Batman. E tá forte esse rumor, hein? Não é uma parada solta, não. Tá eu forte. acho que é fake news, amigo. Eu acho. Ai, sei lá, cara. Eu acho que é fake news. Eu aprendi uma coisa na vida. Escolha um cara. Eu não vou criticar, porque da última vez que eu critiquei muito, se tornou o meu Batman favorito, que é o Robert Pattinson. Então eu não vou criticar, seja lá quem for. Ô Lud, eu acho estranho eles quererem já ventilarem o nome do Tom Britney, porque assim, se eu não me engano, o Tom Britney, eu não conheço esse ator, tá, gente? Acho que ele é britânico. O nome desse cara já foi ventilado quando o Superman do James Gunn estava sendo feito. Ele foi um dos nomes e aí acabou que não foi pra frente. Agora estão dizendo que ele pode ser possivelmente o Batman. O que eu acho estranho é o seguinte, já ventilar nome pro ator que vai fazer o Batman sem ter um roteiro feito, porque em teoria, não tem roteiro feito. Então já estão ventilando o nome de ator. A última vez que esse tipo de coisa aconteceu foi o Mahershala Ali querendo fazer o Blade. Ele tinha acabado de ganhar 1 ou 2 Oscars, eu não lembro. Ligou pro Kevin Feige e falou, ô do Boné, eu quero ser o Blade. Não, você vai ser o Blade, tá aí, ó. 7 anos e nada do filme, entendeu? Então, e o cara virou produtor também. Em cima da foi esquecido no churrasco, né? Entendeu? Então eu espero que, assim, eu não conheço esse ator, mas assim, antes de ter qualquer ator ou atriz vinculada ao Batman, ou qualquer outro trabalho, filme, projeto da DC, cara, tem que ter diretor, tem que ter roteiro, e aí depois começa a se escalar atores, entendeu? Mas eu quero muito ver quem vai ser o Batman do DCU. O que eu acho? Já tem uns anos aí que o James Gunn fala que ele tá trabalhando no roteiro de Batman The Brave and the Bold, né? Que é a história do Batman com o Damian Wayne. Eu acho, esse nome começou a rolar porque disseram, fonte vozes da cabeça de alguém do Twitter, que esse cara estava no set de gravação de Clayface. E aí, como se, enfim, Clayface passa em Gotham, né? Pra quem não sabe, tal, é do universo de Batman. Só que não é no mesmo tempo, eles não estão... O Clayface vai ser um filme antigo e o Batman não, então diferentes tempos, mas pode ser alguma coisa para ambientar ou conectar os mundos, não sei. Eu acho estranho o Batman, que vai ser um grande pilar como Superman e a Mulher Maravilha, ser... Dois pontos. O nome dele surgir assim, e 2, ele ser introduzido no filme B. Por quê? Você falou do Superman, né? Que o nome dele também apareceu nessa época. Vocês lembram do Superman? Que lançaram 6 nomes. 3 de Superman e 3 de Lois Lane. E a gente ficou acompanhando essa novela semanalmente. Tipo, eles estão fazendo teste de química. Esses são os casais que o James Gunn pareou, que isso, que aquilo. Foi um grande reality show para descobrir quem era o Superman. Então eu acho que o James Gunn jamais faria isso com o Batman. Por isso que eu acho que é uma fake news, porque eu acho que ele não colocaria o... Gente, imagina esse vídeo aqui envelhece que nem leite. E ano que vem Não, aí ano que vem Tom Britney é confirmado. É o Batman. Mas eu não tô falando mal do ator, porque eu também não conheço ele. Ele é um ator novato, ele tem poucos trabalhos assim. Eu até pesquisei sobre ele. Mas eu não acho que o James Gunn faria um lançamento desse pro Batman, sabe? Até porque ele tá fazendo um Batman que já é pai, e eu acho o Tom Britney um pouquinho novo para isso. Ele é novo. Concordo. Então, eu acho que o Batman que a gente vai conhecer vai ser um Batman que tem uma diferença de idade um pouquinho grande em relação ao Superman. Porque, na verdade, não, porque o Superman tem 33 anos, né? Não, mas sabe o que eu tava... A gente discute muito isso, Lud, porque assim, eu sempre imaginei, se você levar em consideração que se for de fato um Batman que já tem 3 Robin nas costas, mano, talvez o cara já esteja na faixa dos seus 40 anos, cara. Porque assim, cara, eu tenho 42. Porra, eu tava pensando, cara, o Batman poderia ter uns 45 e ter 3 filhos aí nas costas, sacou? Esse rapaz aí tem 35 anos. Talvez, ainda que ele seja o Batman, talvez eles possam, sei lá, dizer que ele é um cara mais velho, maquiou maluco e tal. Eu não sei. A gente tem mais rumores do que notícias na DC, tá ligado? Então eu fico assim, porra, 35 anos, será que esse é o Batman que vai ter um Damian Wayne, já vai ter um Jason Todd, sei lá mais quem? Eu não sei, cara. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Por mais que seja um rumor, eu acho que eles vão esperar o The Batman 2 lançar para anunciarem o Batman do DCU. Porque, cara, eu acho que isso seria queimar uma certa largada. Talvez isso broxasse uma galera. Tipo, porra, mas como assim? Porque a gente que é nerd, a gente leva isso de boa. A gente que lê quadrinho. A gente tá acostumado com essas coisas. Mas o público, cara, eu nunca vou esquecer. Lá em 2022, perto do The Batman lançar, eu animado pro filme, eu tava muito ansioso. E aí eu tava na bilheteria do cinema que eu fui ver alguma outra coisa,
Chegou um cara com a namorada, ele viu que tava lá o cartaz do The Batman em pré-venda, ele, vai lançar um novo Batman, amor. E, tipo, faltava 10 dias pro filme lançar, e eu, assim, mano, como é que você não sabe que vai lançar um novo Batman? Então, assim, imagina pra essa galera também entender que são 2 Batman. É o grande então, tipo, público. O que eu acho que eles vão fazer? Vamos esperar lançar o Batman 2, lançou, rendeu bem pra Warner? Vai render. É Batman, vai render. Sempre rende. A não ser que seja um filme muito ruim. Sei lá, um Batman e Robin 2.0, o que eu acho que não vai ser. Não, acho difícil. E aí eu não sei se eles até vão ruim, fazer amigo, um desculpa. terceiro. Batman é marca. Até ruim rende. Até ruim rende. Verdade. É tipo Superman é marca, sabe? Não importa. Batman é marca. Mulher Maravilha também é marca. Mulher Maravilha também rende. Então, assim, eu rezo pra ser bom. De repente, depois do The Batman parte 2, a gente não sabe se vai ter um The Batman parte 3. De repente, depois desse segundo filme, eles encerram ali o universo do Batman, do Matt Reeves. Agora sim, podemos focar no universo do Batman DCU. Aí eles vão anunciar o novo Batman. Eu acho que isso pode acontecer. Eu também penso na seguinte possibilidade, cara. O James Gunn colocar em prática aquilo que ele já tinha dito. Uma vinheta no início nos créditos iniciais para dizer, ó, isso aqui é DC Elseworlds. E uma outra vinheta, se for o caso, isso aqui é DCU, universo compartilhado, para as pessoas saberem diferenciar. Isso aqui é um universo, esse aqui é outro. Eu acho que poderia se, sei lá, intercalar. Quem sabe, em 2030 a gente tem aí o Batman do DCU chegando, né? Não sei. E aí intercalar, cara, ó, lançou o Batman do Pattinson, o terceiro e último filme do Pattinson, no ano seguinte lança outro Batman que é do DCU, entendeu? Porque assim, não pode... Você acha que o Robert Pattinson faria um terceiro filme? Eu acho que não, gente. Eu já fiquei surpresa, né? O segundo, eu já falei, caramba, a fralda tá cara, né? Pra ele tá topando. O leite, o NAN tá caro, porque eu fiquei chocada que ele aceitou. Olha, eu não duvido de nada, Lud, pelo seguinte, o Joaquin Phoenix, quando foi feito o Coringa, o primeiro Coringa, eu falei assim, mano, isso aqui, porra, maravilhoso, funciona como uma história só. Uma história alternativa, mas funciona como uma história só. Aí eu fiquei naquela, cara, eu acho que o Todd Phillips, que é o diretor, ele não tá pensando no segundo filme. Ele fez isso aqui, deu certo, e se tentar fazer um segundo, tem que ser muito bem feito. E aí, eu não gosto do segundo filme, eu acho que não funciona, mas foi feito por conta do dinheiro, né? Porque o primeiro Coringa fez 1 bilhão no mundo e não foi pra China, só mundo inteiro, menos China, fez 1 bilhão e resolveram fazer um segundo. Sabe lá, cara, se esse Batman agora, novo, a parte 2, pode render tanto dinheiro a ponto do estúdio virar e falar, aí, precisamos de um terceiro. E aí vai que, né, queiram fazer um terceiro aí pra... Não sei, tá cedo ainda pra dizer. Só respondendo aqui a pergunta do nosso amigo Tico Lin, tudo de bom, acho que é isso. Ele perguntou, Supergirl ou Homem de Aço? Se for o Homem de Aço de 2013, eu prefiro o Homem de Aço de 2013. Eu sei que é um filme que é bem divisivo, porque ali a gente vê um Superman que... Eu detesto esse filme, cara. O Homem de Aço? A única coisa boa desse filme é o primeiro voo, gente. De resto, pode enterrar. Não, porra, que isso? O Homem de Aço é muito bom. É muito bom. Não, mas eu entendo. Mas eu entendo, porque o Homem de Aço, ele difere muito da visão tradicional do Superman. Eu acho que teria, a gente comenta isso internamente nas nossas gravações, eu acho que seria menos problemático se o universo do Zack Snyder fosse vendido como um DC Elseworlds, uma pegada alternativa. Porque ele difere tanto de elementos tradicionais que a galera, porra, a gente vê Batman matando, cara. A gente vê Mulher Maravilha matando, a gente vê o Super-Homem matando. Aquele lance do, em vez do Super-Homem salvar, ele deixa um caminhão de gasolina explodindo, sabe, atrás num prédio, num edifício garagem. Então isso gera um estranhamento para quem está acostumado com a visão tradicional da coisa. Então se o Zack Snyder vendesse o universo, se a Warner DC vendesse o Snyderverso como um DC Elseworlds, eu acho que teria menos dedo no cu e gritaria. Mas assim, é um filme que eu gosto, eu sei que não agrada todo mundo, mas o tom do filme me agrada mais, por exemplo, do que o tom do filme do Superman do James Gunn. Porém, a visão dada, o tom pro personagem do Superman no James Gunn, ele acerta mais no que de fato é o Superman para mim. Apesar de eu não gostar tanto do filme. É aquela parada, né? A gente ganha de um lado, perde de outro. Temos mais um aqui, ó. Supergirl é a maioral. Concordo, Supergirl é a maioral. Só quero que ela seja melhor trabalhada. Nosso amigo Rafael Teodoro. E a gente tem mais um aqui, ó. Mais um comentário aqui. Passeio Batman e Robin 838. Algum de vocês gostou da Supergirl descabelada? Você tá querendo dizer que você não gostou do filme? Se você não gostou do filme, tudo bem. Eu acho bobeira a galera reclamar da aparência da atriz. Eu, particularmente, acho ela gatíssima. Inclusive, ela lembra uma Yasmin. Mas, cara, eu acho que a aparência da atriz é a menor das coisas. É a menor dos problemas. Na HQ, o final ele é muito mais emblemático e até simbólico e filosófico, né? No final
final da HQ. O Cram, ele é preso na Zona Fantasma, se eu não me engano. Passam-se muitos anos e a Ruth tá velhinha e tem a Supergirl também que envelheceu. E aí retiram ele da Zona Fantasma e aí o Cram pede desculpas ou alguma coisa nesse sentido. E eu acho que a Ruth, ela meio que dá uma porrada nele e tal. Só que eu já sabia que eles não iam pegar esse final, porque justamente é você pegar uma Supergirl e uma Ruth envelhecida. Tipo, jogar o DCU lá na frente. Talvez isso não case com planos futuros que eles gostariam de ter pra Supergirl. E limitaria também. Eu acho que, tipo assim, você colocar uma Supergirl adulta e mais velha, Ruth velha, é você já também tirar qualquer tipo de risco que a personagem pode correr em outros filmes. É o que acontece com Viúva Negra. A gente já sabe que ela vai morrer. Então, todos aqueles obstáculos que ela sofre no filme solo dela não tem tanto impacto, porque a gente já sabe que ela vai morrer. E então, eu acho que eles também... Eu amo o final da HQ. E eu fiquei meio chata do... a HQ é melhor nessa parte. Mas depois, quando eu fiquei refletindo sobre o filme, eu falei, cara, realmente não funcionaria para o universo compartilhado colocar outra pegada. Eu acho assim, cara, é porque... Não vou dizer que, meu Deus, é a melhor HQ que eu li na minha vida. Mas ela é tão especial. Ela é tão especial que, tipo assim, essa parada... O nome é Globo de Morbo, eu acho. Ele vai pra essa zona que é muito além do universo. Então ele cai numa zona em que ele fica num constante absoluto nada por entre 200 e 300 anos. Então, quando elas vão reencontrar ele, e melhor, vamos voltar um pouco antes do que acontece. No início, a Ruth, da HQ, tá? A Ruth queria a vingança dela, exatamente como essa Ruth aí do filme quer. E a Supergirl, por mais que ela queira ali salvar o Krypton, que é a grande flecha dessa história, né? É tentar conseguir encontrar ele, encontrar o Cram pra conseguir esse antídoto e tudo mais. Ela entende que matar é errado. Só que a gente vai passando por toda essa trajetória delas, por toda essa jornada que elas têm e tudo mais. E, cara, quando eu falo de jornada, uma coisa que eu lembro de Jornada Perfeita é quando eu lembro da Ahsoka e da Sabine. Que eu lembro o Efraim, cara, é exatamente isso aí. Cara, é porque também é uma série e tudo mais, então a gente tem mais tempo de explorar. Mas, cara, quando eu lembro de jornada, eu lembro tanto da jornada dessas duas, e eu acho que ela é tão bem bonita, que às vezes eu olho pra um tipo de jornada como essa, formatos diferentes, beleza, mas eu não consigo enxergar esse brilho todo. Então a Supergirl, ela entende que matar é errado e que aquilo ali vai consumir a Ruth. Só que ela chega até o final da história e o ódio vai consumindo ela, porque é normal isso acontecer. E principalmente quando acontece com alguém que a gente ama tanto, né? No caso ali, um cachorro que é tão simbólico, tão especial, né? Um bicho, né? Eu fico pensando, cara, e se fosse com os meus bichos de estimação? Eu acho que eu faria a mesma coisa. Por mais que eu não tivesse esses poderes todos e não pudesse viajar ali entre as galáxias pra conseguir isso. E aí ela chega no final da história, ela quer matar o Cram e a Ruth aprendeu com ela durante toda essa jornada, porque tem esse arco de aprendizagem, que ela não deveria fazer isso. Então ela fala pra Supergirl não fazer isso, porque ela aprendeu isso com ela. Então existe aquela coisa compartilhada da gente ter aquilo que aconteceu, tá bom. Aconteceu um caos. Mas como é que a gente passa por esse caos? E eu acho que talvez seja essa pegada e essa jornada que talvez não tenha ensinado tanta coisa. O Cram, no final, depois desses anos todos, ele chega a se arrepender do que ele fez, tá? O Cram da HQ é bem diferente do Cram do filme e tudo mais, mas ele se arrepende. E a Ruth vai lá e bate com a bengala dele, mas elas olham pro Cram e elas enxergam assim. Depois de tudo que aconteceu aqui nesse percurso, ela entendeu qual era o papel dela e que a Ruth salvou ela de ter feito isso. Eu acho fenomenal, sim, que ele tenha morrido no final da história no filme, tá? E por ter e como foi a forma com que ela matou, não deixando óbvio pra ela, pra Ruth, que tudo aquilo ali. Então, ela conseguiu, por mais que tenha sido muito doloroso pra ela conseguiu entender o que ela quis dizer, mas ela acabou fazendo aquilo ali por consequência dela mesma. Então, se caso alguma coisa acontecesse, ia ser consequência dela, não da outra. E é tanta coisa. Eu acho que uma coisa que esse filme passa muito bem, mais ou menos, é a sua forma de ser. A força kryptoniana, talvez, ali. Em algumas cenas de ação, eu gosto até mais de Superman. Tudo bem que aquela batalha final lá é muito ruim, mas ali algumas cenas de ação eu acho legais, eu acho elas interessantes e eu acho que elas tomam muita atenção. Talvez eu gostaria de ver mais. Por exemplo, na HQ tem uma cena em que eu não lembro qual personagem foi, se foi o Cram, se foi qualquer um lá, tá ligado? Que ele pegou uma arma, aí ele vai lá e dá um tiro nela. A bala fica presa no olho dela. A bala que ele disparou ficou
amassou no olho dela. E ela vai lá e faz tipo assim, ó, com a bala. E ela vai lá e bate muito, 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 muito. Cara, talvez eu tenha sentido falta da gente conseguir ver ela com aquele estilo de batalha que a gente tem lá em Guardiões da Galáxia, no Guardiões 3, do James Gunn, e no Superman, em que a gente vê o Mr. Terrific batendo em todos eles. Cara, aquela cena ali é muito legal. Que é aquela cena dinâmica, né, que a gente meio consegue ver tudo num 360. Talvez eu tenha sentido falta, e eu achei que aquela cena do bar que tava cantando Garota de Ipanema fosse dar, mas não deu. Eu fui lá e falei assim, caraca, mas era agora que eu esperava isso. E outra coisa... isso, né, no final, naquela cena que eu não gosto, que é bem pavorosa, que eu achei muito mal fotografada. Ai, é muito feia. E as cores? Eles ficam circulando. Mas eu acho que isso, pra mim, que você falou, é o defeito do filme. Eu acho que o James Gunn influencia muito esse filme e não dá liberdade criativa para a equipe criativa desse filme. Então, eu acho... Gente, eu vi muito dedo de James Gunn. E eu fiquei tipo assim, gente, mano, se você queria, por que você não dirigiu? Por que você quer influenciar outro diretor? Pega lá e dirigia, sabe? E aí eu acho que Supergirl tem uns momentos que ela é muito apegada ao filme do Superman, que obviamente, dirigido por James Gunn. E aí, por isso que eu vejo a influência dele. Tipo assim, nessa cena que eu achei pavorosa a fotografia, porque não dá pra ver nada. E aí, é uma cena que emula muito a cena do Mr. Riff com a Lois Lane, sabe? Que é ela ali rodando e a Supergirl em volta dela. É, tipo, pra mim foi emulação completa dessa cena, sabe? Cara, só que eu esperei ver muito isso naquela cena do bar. E outra coisa, talvez algumas pessoas discordem comigo, Efraim, com certeza. Mas assim, cara, eu acho que eu gostaria que esse filme tivesse sido ali entre o Craig e o James Gunn. Eu acho que ele poderia ter pego aí a responsabilidade desse filme, mas era pra fazer um filme excelente. Mas, tipo assim, tinha que ser muito bom. Tinha que dar, tipo assim, de 10-0 nesse filme que ele deu, que não é um filme ruim, tá? Eu brinquei ali no início falando sobre Guardiões, mas eu não acho esse filme ruim. Eu só acho que pro que ele poderia ser muito mais. E uma coisa que eu fico muito chateada, tá? Eu fiquei decepcionada quando eu cheguei no final do filme, foi que claramente o setlist desse filme não foi definido pelo James Gunn, porque, cara, que música, cara, eu odiei as músicas desse filme. Tipo assim, não teve uma música que eu saia assim falando, caraca, que música incrível. Tipo assim, no mínimo foi só a Garota de Ipanema. A música inicial eu acho legal. Tá. Mas passa. Também. Mas essa do final ali na parte da batalha, cara, não tem nada a ver com a cena. Cara, um anticlímax. Eu nunca vi um anticlímax assim numa cena de filme de herói tão terrível. Mas, tipo assim, ficou muito escrachado. Foi falando, cara, parece que a pessoa fala assim, tá bom, ó, eu vou dar uma cena de ação aqui que na minha cabeça é muito incrível, tá? Mas aí eu vou botar uma música tão... sei lá, eu vou botar a pior música que tá lá no final da minha playlist, entendeu? E vou botar aí, sabe? E vocês se viram aí com... Achei muito ruim. Não funcionou. Por exemplo, vocês estavam falando aí que esse filme tem muito cara de James Gunn, né? Assim, eu não gosto de Comando das Criaturas, eu acho Superman muito mais ou menos e Supergirl tá abaixo de Superman. Eu acho que agora tá na hora... Eu acho que um problema também é o seguinte, James Gunn tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo no início, e eu super entendo que ele devia estar preocupado, não, eu tenho que gerir o universo, então eu vou escrever isso, vou escrever aquilo, vou escrever pacificador e tal. Eu acho que agora é o momento pro James Gunn delegar. Olha só, eu vou parar de escrever um pouquinho para poder delegar algumas coisinhas. Esse aqui é o diretor desse filme, então vai lá, toma, faz. Eu tô com uma dúvida aqui, bom, peraí, vem cá, vamos pensar junto, tá? Mas é isso aqui que você tem que fazer, mas sem interferir demais, porque eu acho que justamente é o que acontece nesse filme. A gente tem interferência demais do James Gunn, e aí acaba caindo por terra aquela coisa de cada filme vai ter sua pegada, cada um vai ter sua visão criativa. Eu sei que no final tem que passar pelo crivo do James Gunn, isso é óbvio. Ele é o diretor da parada toda. Eu acho que até na hora de interferir tem que saber como, sem tirar demais do que o próprio diretor e o roteirista estão fazendo. Eu acho que esse é um erro desse filme. A gente tem muito de James Gunn e menos do Craig Gillespie e eu não sei falar o nome dele, e da Ana Nogueira, sabe? Tipo, meteu o lobo, não tem por que meter o lobo. Então, assim, eu espero que nos próximos passos, nos próximos projetos, séries, que, aliás, puta que pariu, cara, série de Gorilla Grodd, James Gunn, pelo amor de Deus. Mano, mas enfim. É isso que eu tô falando. Na boa, próximos, cara, eu nem não, sei. Não interfere, deixa o pessoal fazer. Eu não sei vocês aqui. A gente tá falando, todo mundo aqui acho que gosta, pelo que eu entendi aqui, a galera, tirando o Gomes, a galera que curte mais a DC do que a Marvel. Cara, eu não tô animado pra ver a série dos Lanternas. Eu não vi nem o trailer, tá ligado? Não tô animado pra ver isso. Porra, série dos Lanternas, brother. Eu acho que existe. Eu não sei, cara, é uma incógnita. Que pelo menos se cara, mas é porque essa série dos Lanternas não vai ser genial assim, não. Porque se fosse, meu irmão, era pra eles terem trocado essa ideia aí
Eu acho que eles tinham que fazer um filme genial dos Lanternas, tipo assim, numa parada intergaláctica, tipo assim, muito bom. Porque, cara, você botar os Lanternas Verdes pra andar num carro... Essa série dos Lanternas parece muito um projeto que sairia lá na época do Snyder, porque a vibe do trailer... Eu só vi o primeiro trailer. A vibe é muito parecida. É um pecado você botar eles dentro de um carro. Não faz sentido nenhum os caras andar num carro. O uniforme do Lanterna Verde é escuro. O filme da Supergirl era pra ser o que visualmente um filme do Lanternas ou um projeto do Lanternas deveria ser. E eu acho que esse filme da Supergirl deveria puxar muito da fotografia da trilogia do Guardiões da Galáxia, aquela coisa de outros mundos, outras civilizações, espaço, cores lindas e vibrantes e tal, que o James Gunn trouxe na trilogia de Guardiões, que eu acho lindo. Ele poderia trazer aqui pra esse filme. E a fotografia do filme não é boa. A fotografia ele bebe da fonte em algumas coisas. Por exemplo, nas cenas dos bares, as criaturas eu achei muito foda, muito bem feito. A maquiagem me lembrou Star Wars, me lembrou um pouco Star Wars. Porém. Meu pequeno porém é o seguinte: se ela tá viajando com a Ruth ou quem quer que seja, de planeta em planeta, eu senti falta de a gente ter pelo menos uma diferenciação entre um planeta e outro, porque parece que é tudo no mesmo planeta. Parece que é tudo igual. Tudo bem, porque Star Wars também, quando o cara vai para um planeta e vai para outro, sempre tem um bar, sempre tem uma cantina, mas enfim. Uma coisa que eu sinto que faltou muito nesse filme, e que, tipo assim, cara, eu acho que era uma coisa básica que eles poderiam ter feito, mano, era mudar o céu. Porque, cara, o céu é tão lindo. O céu, cara, é uma paleta meio pastel que a HQ tem, que é tipo assim, cara, ele tem um rosa. Uma hora o céu tá rosa. Tá, beleza. Só que, cara, é um rosa tão especial. Tipo assim, não é um tom de rosa escuro, mas também não é um tom de rosa bebê. Tipo assim, é um rosa que cabe ali com elas, combina com elas e simboliza ali o momento que elas estão. Depois o céu tá ciano. Uma coisa, cara, é uma cor que te traz uma paz. Tipo assim, por mais que a história seja um caos, o céu simboliza muito quem elas são e o momento que elas estão vivendo, sabe? Eu acho que, cara, eu olhei pra aquele céu e falei, cara, ficou estranho isso aqui, porque esse céu ia dizer muito mais sobre elas do que só vocês ficarem falando um monte de coisa ali, não sei o que. Cara, botava um céu bonito. E, cara, uma coisa que tem nas HQs é que às vezes elas sentam assim. Eu lembro que teve um final de um capítulo que elas sentam e elas ficam, tipo assim, conversando, tipo assim, as coisas ali da vida delas lá. E aí, cara, o céu atrás, como se elas estivessem admirando. Eu acho que faltou uma cena delas sentarem, conversarem, tipo assim, só olhar pro céu. Eu acho que só faltou admirar, né? Pra ser aquela fotografia admirar a beleza do mundo que elas estão. Eu acho que faltou isso. E isso criaria um elo mais forte entre as duas. O Craig falou que ele tem 3 horas de filme, gente. Será que a gente vai ter uma versão aí de 3 horas lançada para streaming? Não, cara, acho que não. Eu acho que não. Se o filme ele tivesse rendendo bem em bilheteria, isso era uma possibilidade. Só que ele tá sendo um fiasco aí, né? Não sei se vocês viram. E olha que interessante, mesmo ele sendo um fiasco em bilheteria, o Peter Safran já comentou que não era a bilheteria que eles esperavam, é claro, mas que tá dentro dos planos deles para DC. Não é uma parada que pegou eles de surpresa, agora fudeu, não sei o quê. Diz ele que aquilo ali tá bom, tomamos porrada, mas vambora, vamos pro próximo. Agora, não sei o que ele quer dizer com isso, cara. Não sei o que ele quer dizer. Não, eu entendi o que ele quis falar. Eu entendi o que ele quis dizer no sentido de eles não esperavam o mesmo retorno financeiro de Superman, porque eles sabem como é a recepção. Mesmo, gente, desculpa, mas mesmo se o filme fosse bom, a recepção não seria tão boa assim. Exatamente. E aí, tipo assim, então eu acho que eles esperavam, não tanto, mas eles esperavam que o filme tivesse uma recepção negativa, mas que, tipo assim, eles confiam no plano a longo prazo. Por isso que eu acho que Batman e Mulher Maravilha vem aí. Eu acho que vem sim. Porque, tipo assim, olha, agora tem a família de Superman, tem a família família El, já tá pronta. Vem o Lanternas aí. Pra Liga, falta Batman e Superman. E o Flash, eu acho que eles vão demorar a botar Flash, mas eu acho vão que... trazer o Ezra Miller de volta. Não, pelo amor de Deus. O trauma foi muito grande. Eu acho que o Flash vai demorar. E eu não acho que vai vir também o Flash... Se bobear, é o Wally West. O Barry Allen? Eu acho que é o Wally. Porque o lance de ter o Barry é a parada dele com o Lanterna Verde, porque eles são melhores amigos, e é legal. E como que a gente já sabe que o Lanterna Verde, que vai ser o principal do DCU, não é o Hal Jordan, que ele já tá velho, ele tá passando manto, vai ser o John Stewart. Então, pra mim, o Flash vai ser o Wally, entendeu? Wally West e John Stewart. E aí fica essa dinâmica, um é sério, até porque casa, porque como é a DC do James Gunn, e ele
adora piadinha, faz mais sentido ele trazer de fato o Wally West. E puxando a sardinha aqui pro Batman, aqui mais uma mensagem do nosso amigo Batman Rob 838. Brincadeiras à parte, eu estava esperando a animação do Batman, A Queda do Morcego, para que realmente a animação chamou a minha atenção. Tá sem vírgula aqui, tá difícil de ler, mas enfim. Ele tá falando aqui sobre a nova animação do Batman, A Queda do Morcego, tá? E ele fala aqui sobre a volta do Robin Tim Drake. A minha opinião, ele é uma escuridão. Enfim, conheço pouco dos Robins, tá? Mas é uma animação que eu acho que vai me chamar a atenção. Se eu não me engano, acho que A Queda do Morcego vai ser separada em 3 partes. Aí eu acho um bom sinal, porque Batman, as animações do Batman, no grande geral, são maravilhosas. E que bom que a gente vai ter animações que não fazem parte desse universo principal, porque quando o James Gunn, 2-3 anos atrás, fez aquele anúncio dele, ele disse que as animações e os filmes vão estar no mesmo universo. Eu pensei, cara, você tá deixando de contar histórias alternativas maravilhosas. E aí agora a gente vai ter A Queda do Morcego. A gente estava até falando sobre isso na live de quinta, que eu brinquei dizendo, o Batman do DCU esquece, a gente não vai ver por agora. Mas em compensação, a gente tá recheado de coisa do Batman envolvendo animação, porque só A Queda do Morcego serão 3 partes. E aí você vai ter o Absolute Batman, que eles vão adaptar, e também o Cruzado Encapuzado, que vai sair a 2ª temporada em julho. Então, pô, gente, tá recheado de conteúdo do Batman. Enquanto as fãs de Mulher Maravilha, ó, passando fome no deserto do Saara. Mas olha só, se o Paradise Lost vier, eu acho que pode ser uma grande sacada pra... Cara, eu quero muito ver... Cara, não vai, não vai. Não vem, não. Deixa eu ter fé, deixa eu ter fé. Em Paradise Lost? Eu quero muito crer que vai ser bom. Não vai, não vai, cara. Me desculpa. Se era pra existir. Se isso aí era um plano de, vamos botar em prática, já era pra estar aí, ó, já há muito tempo. Cara, não vai. Eu acho que, infelizmente. Paradise Lost é uma proposta que ficaria muito boa se fosse lançada anos atrás, porque é uma série que não vai existir Mulher Maravilha. Seria muito legal se fosse a Mulher Maravilha já tá no universo e a gente tem uma série sobre Paradise Lost dela contando a história, sei lá, pra Dona Troy, sabe? E ela contando lá a Dona Troy já no universo, e aí vem Paradise Lost pra contar a história das Amazonas. Putz, seria super legal. Mas, tipo, sei lá, eu acho que não vai vir nunca. É aquele negócio, eu acho que o James Gunn, ele perde o timing dele. Não sei, cara, eu tenho uma desconfiança desse cara, porque na ideia, o papel... perde mesmo. A ideia é muito boa, só que ele não tá mais falando de Monstro do Pântano, nem tá tocando mais nesse assunto. Não, certamente é uma parada. Cara, deve ter ido pro ralo também, eles não falaram ainda. Já deve ter ido pro ralo. E assim, não é que seria uma história ruim de ver. Não seria uma história ruim. Mas você tem que botar prioridades, cara. Tu tá começando no universo. Não tô falando que daqui a 3 anos a gente tenha que ter um Liga da Justiça. Não é isso. Não é isso. Até porque eu acho que é muito pouco tempo para você explorar um monte de coisa. Mas é você focar ali nos personagens principais da parada. Foca na base. Vamos comparar. Eu não gosto de comparar, porque Marvel é Marvel, DC. Mas, porra, Marvel começou com o Homem de Ferro e terminou aquele universo com o Homem de Ferro. Apesar de eu adorar o Batman, eu acho, na minha opinião, que o central desse universo do Gunn é o Superman. Pô, ano passado a gente teve o Superman, esse ano o Supergirl, que é do mesmo universo, e ano que vem um segundo filme do Superman. Eu não me lembro em qual época do mundo tivemos 3 filmes envolvendo o Superman. Igor, amigo, outra coisa. Não... Eu posso elogiar o James Gunn? Eu sei que a gente tá macetando ele. Mas eu gosto dele preciso elogiar ele, porque outra coisa que você falou, a gente nunca teve uma sequência feita tão rápida. Tipo assim, ele tá demorando, gente, 1 ano e meio. Ele tá demorando o tempo que a HBO Max faz House of the Dragon, basicamente, sabe? Exato. Ele tá fazendo muito rápido o Superman. Então aí eu vejo que quando ele quer, ele sabe fazer. Cara, Superman, querendo ou não, quem gosta ou não, Superman é a joia da DC. Ponto. E eu acho um pecado que a gestão, o universo passado fez em deixar o Superman e o Henry Cavill de lado, porque os caras não sabiam o que fazer com a porra do personagem. Isso não tem como, isso chega a ser um crime. E aí, o James Gunn sacou isso, e eu sinto que ele tá focando no Superman. Agora, o meu medo ele escreve muito rápido, a impressão que eu tenho às vezes que tá fazendo as coisas muito toque de caixa, sabe? E o meu medo é não ficar bom. O meu medo tipo assim, precisa de um tempo a mais para amadurecer a ideia, porque eu tô achando que tá tudo muito rápido. Não é porque tá fazendo rápido que é necessariamente sinal de qualidade. Eu fico preocupado com isso um pouco. Então eu espero realmente que o Homem do Amanhã venha arregaçando, porque assim,
eu não gostei desse Superman dele. Ele levanta questões muito boas, só que na hora de desenvolver certas coisas, entra as James Gunnzices dele. Entra as piadinhas, eu fico puta que pariu, cara. Eu fico puto com essa porra. Mas o Superman mas tá, não. Pra ele ser assim, Superman é pra Cara, ser, tipo... tem uma Mas animação, tem eu acho que coração todo esse mundo- filme. Eu acho que todo mundo esse aqui filme já ganha viu. Tem todo mundo uma- pelo coração. Tem uma animação do Superman na Max chamado Minhas Aventuras com o Superman. E eu fui Que é muito assistir legal. antes de ver o filme. Eu falei, É muito cara, legal. tomara que o Superman do James Gunn seja parecido com isso aqui. E É é muito muito legal. parecido, tem a vibe muito igual, assim. a roupa, Então eu acho o que traje é igual. tá perfeito, sabe? É o ponto perfeito ali pro Superman. Fora que ano que vem, cara, no filme dele, a gente vai ver o Lex Luthor com a armadura de Kryptonita do quadrinho, irmão. Caraca, isso é um glamour, saca? É um glamour. Fora que o Lex Luthor tá aí também um problema pra vilão. Que a gente também compara esse cara o Krang de Supergirl. Porra, o Lex Luthor, ele é um baita vilão. Não só pra quadrinho, mas pro filme do Superman ele é muito bom. E aí a gente vê o filme da Supergirl com um vilão que é muito inferior, então acho que a nossa régua tá um pouco alta aí pra comparar esses caras. Mas vamos ver, cara. Eu gosto do filme de Supergirl, apesar dos pesares. É um filme que eu reassistiria em casa num domingo à tarde, assim, de boa, sabe? E como é o Superman? Ele vê o bem nas outras pessoas. E eu vejo a verdade. Mas mais uma mensagem aqui do Passeio Batman e Robin 838. Tim Drake, da ECU, para mim, a melhor escolha de um Robin ideal. Porque no terceiro Robin é a versão detetive que eu gosto muito. No terceiro Robin é a versão detetive que eu gosto muito. Talvez o detetive dele realmente tudo é passado, não de agora, só gosto do passado. Eu não entendi muito bem, mas enfim. Ele tá destacando aqui o Tim Drake. Ele é fanboy do Tim Drake. Ele é fanboy do Tim Drake. Cara, eu acho válido a gente ter Tim Drake. Eu acho válido nós termos mais de um Robin. Só que pra isso, a gente precisa ter um Batman muito bem estabelecido. Não pode ser passando, pode ser feito a moda caralho, não. Tem que ser um Batman muito bem estabelecido. Já deixa ele, cara, estabelecido, o cara fodão, o cara que já tem experiência, e aí já tem uns Robin no mundo. Eu acho que a gente tem potencial, só que eu acho que tem que entregar na mão de outro cara. Um desejo meu pessoal aqui, eu queria que o Sam Raimi fizesse o Batman. Eu acho que é um bom nome, eu gosto muito do Homem-Aranha dele. Sei lá, eu tô ventilando aqui o Sam Raimi, acho que ele poderia ser um bom diretor e roteirista pro Batman. E a contragosto de muitos, ele também fez um bom trabalho em Doutor Estranho. Tipo assim, eu sei que é um filme bem polêmico. Eu gosto, mas é problemático. Os problemas, mas ele dirigiu muito bem, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, Doutor Estranho seria mais bem aceito se WandaVision não existisse. Porque parece Concordo. que no Marvel ninguém conversa, porque é pelo mesmo plot. Mas em relação ao Tim Drake, gente, eu acho que assim, minha teoria de Batman, se realmente for pra frente Batman Brave and the Bold, que é o Batman com Damian Wayne, desistam de ver outros Robins. Eles vão ser menções. O Dick Grayson, ele tá lá, viajando lá com a Estelar. Ele tá lá. O Tim Drake tá fazendo faculdade em Metrópolis. Não tá aqui em Gotham. Então, tipo assim, eu acho que eles vão existir, mas, tipo assim, não vamos ver. A gente não, tipo assim, não, deixa pra depois. Eu acho que esse é o grande problema da Marvel e da DC. Não, depois a gente vê. Eu acho isso um problema. Ó, aqui, ó, o nosso amigo que caiu, o Marcos Gomes, que estava aqui na nossa live, ele falou, James Gunn me derrubou, não me deixou falar mal do filme. James Gunn, tô dizendo que ele ouve, que ele acompanha a gente. Ó, temos mais uma mensagem aqui. Minha opinião, botaria o Robin DCU, me escolheria o Tim Drake, já foi dito aqui. Ele tem um visual maravilhoso. Eu gosto demais dessa versão detetive, de 1989 dos quadrinhos, e não de hoje, 2026. Gente, eu não conheço. Não sei se vocês conhecem a fundo o Tim Drake, mas eu não conheço tanto essa versão. E a gente também, recebeu mensagem aqui, Vinícius Araújo 5461. Um abraço, meu amigo. O diretor falou que o filme não é tão colorido, pois queria refletir a jornada e o estado emocional mais denso e introspectivo da heroína, no caso, a Supergirl. Faz sentido, mas eu acho que poderia se reservar alguns momentos de emoção, alguns momentos de esperança, e a gente ter um céu mais aberto, mais bonito. Porque no final, querendo ou não, gente, por mais que Supergirl esteja numa pegada mais dramática, próxima do Superman do Zack Snyder, é um farol de esperança. Então, poderia ter momentos em que de leveza, de você respirar e ter um céu bonito. Eu acho que isso... Cara, é bonito você ver um Superman ou uma Supergirl voando no céu e ter aquele céu colorido, aquele céu brilhante. Cara, isso é uma característica muito... É muito bonito de ver isso. Isso reflete quem o personagem é. Mais uma mensagem aqui. Flash. Acho que aparece na série do Jimmy Olsen ano que vem. Vinícius, concordo contigo. Eu acho que o seguinte, já que é para fazer uma série de terceiro escalão, pelo menos ser ainda que ele não apareça, mas ser mencionado um Wally West ou um Barry Allen. Porque, cara, vamos combinar, né?
como é que a gente vai fazer essa série ser vendável? A história vai ter que ser muito boa e seria um agrado a gente ter aí uma menção. Não sei se ele aparece, tá? Mas uma menção do Flash aí seria legal, né? Olha, profecia, vai engavetar essa série. Vai engavetar. Então, eu ia falar sobre exatamente isso, porque assim, eu lembro que na época que Pacificador, a primeira temporada foi anunciada, todo mundo ficou se perguntando, porra, por que Pacificador? E a primeira temporada, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. A segunda... Mas não precisava estar lá. Não tá tudo bem, mas assim... Foi maneiro a gente acompanhar, todo mundo gravou aquela porra daquela música. Foi Foi incrível. muito maneiro. A primeira temporada. A segunda ela tem grandes problemas, mas ainda assim é uma série divertida pra caramba de você ver, saca? A impressão que eu tenho é que o James Gunn, sabe, o James Gunn é a gente com 7, 8 anos de idade. Quando eu era pequeno, eu pegava meus bonecos da DC, da Marvel, He-Man, pegava as bonecas da Barbie da minha irmã. Ele é esse cara. Todo mundo pra... eu acho que o James Gunn é isso, só que com milhões no orçamento. É isso. Vou colocar mais uma mensagem aqui. Vinícius Araújo 5461 continua aqui com a gente. Pois a Iris, namorada do Barry, é jornalista igual ao Jimmy. O Flash envelhece mais devagar. Será? Será que a gente pode ter isso? De fato, a Iris ela é jornalista, mas ela não é do Planeta Diário. Não, seria interessante se nunca tivesse rumor sobre isso e de repente a gente descobre isso vendo a série. Seria interessante. Seria interessante. É porque, tipo assim, Superman dá um plot muito interessante para o surgimento de outros heróis, que é o plot do Rick Flag, que inclusive acontece na segunda temporada de Pacificador e que se intensifica no filme de Superman, que é ele odeia meta-humanos. E aí ele tá meio que nessa caça a meta-humanos, ele tá tipo assim, eles vão mandar na gente, então é isso. Então pode ser que, tipo assim, a gente tem um grupo ali estabelecido que o governo meio que já aceita, porque eles obedecem ao governo, né? Que é a Mulher Gavião, o Lanterna Verde e o Senhor Incrível. Mas pode existir heróis que ainda trabalham de forma muito local, sabe? Como o Flash, tipo, ele só fica em Central City, ele só defende os seus, ele não quer se comprometer ainda, até surgir alguma motivação externa que faça ele querer sair dali. Então, eu não sei se ele pode entrar no Jimmy Olsen, porque Jimmy Olsen é Metrópolis, não é Central City. Então, não sei o que motivaria, em escala de série televisiva, o Flash se expor, entendeu? Ó, recebemos uma outra mensagem aqui do Alisson. Um abraço, Alisson. Paradise Lost vai ocorrer, tá em desenvolvimento. Será que está? Eu não tenho essa informação. Mas assim, se for, olha só, se a série do Paradise Lost, cara, isso é um tesão nerd que eu tenho que eu não sei se vai se realizar. Mas se fosse realmente como Game of Thrones e House of the Dragon, cara, seria maravilhoso mesmo. Mas sim, não sabemos, né, cara? E eu acho que essa série Paradise Lost seria perfeita na gestão do Snyder, porque ele apresenta as Amazonas de um jeito que eu acho muito legal. Em teoria faria mais sentido lá, mas já que tá no novo universo, eu acho que poderia ser um primeiro passo para depois a gente ter a Mulher Maravilha, ou como a Lud falou, a Mulher Maravilha narrando ali as histórias em épocas mitológicas e apresentando deuses e criaturas e titãs e a criação da Terra, a criação... Porra, isso seria maravilhoso, mas é só um desejo aqui que fica. A gente não sabe como é que de fato vai ser, né? Gente, faz animação, tipo Superman, sabe? Nossa, seria muito bom. Faça. Mano, Criaturas do Comando, as minhas aventuras com Superman, Paradise Lost, se fosse animação, eu acho que seria muito melhor aceita, assim, sabe? Mais uma mensagem aqui, acho que do Vinícius Araújo, acho que o James Gunn tá esperando a recepção de Batman Parte 2 para decidir mesmo se vai colocar no DCU ou não. Assim, vai ter que ter Batman, meu amigo. O Batman é onde tem dinheiro, tá? Que eu não acho... Não, tem que ter, isso é mandatório. Até porque é trindade, né, gente? É Batman, Mulher Maravilha e Super-Homem. Não tem como não ter. E outra coisa, o Batman do DCU vai usar cinza e azul. Ele não vai ser o Batman do preto. Ele vai ser cinza e azul. Isso vai ser muito maneiro. De cueca por cima. De cueca por cima. Gente, falando isso, tem piada com cueca do Superman e Supergirl, né? Tem a piada, né? A gente meio que viu esse uniforme cinza e azul naquele filme horrendo do Flash, que eu gosto, mas é ruim, mas eu gosto, que é o Ben Affleck naquela roupa lá, que ele tá horrível naquele. Aquela roupa é muito feia, Efraim. É muito feia. Aquela roupa feia, né? Cara, eu cheguei a gargalhar quando eu vi esse filme. Gente, aquela cena dos bebês. Cara. Ela é muito engraçada. Mas gente, eu rachei o bico rindo. A primeira vez que o Ben Affleck surgiu de Batman lá no BVS,
pra mim, é o melhor, visualmente falando, ele é o melhor Batman em live action. Porque ele lembra muito aquele Batman do Frank Miller, que eu adoro. E é muito maneiro aquela roupa. Então, como é que eles conseguiram sair daquilo ali pra terminar com ele? Mas sabe por quê? Galera, outra coisa, uma outra informação. A menina que... eu só não sei o nome dela, tá? Se alguém nos comentários souber, vocês também souberem, que que roteirizou o filme do Flash, também vai roteirizar Batman The Brave and the Bold. É Christine Hodgson, eu acho que é o nome dela. Putz! Eu tenho um grande pé atrás. Também, cara. Isso aí. Traz gente nova, pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. mas vocês realmente acham que o maior problema de The Flash foi o texto? Não, Nossa, pra mim o texto é um dos últimos problemas. Eu acho que Não, pra mim esse filme tem 3 inimigos. O diretor, o produtor, o roteirista. Pra mim, tipo assim, tudo ali mas eu acho que tudo conta ali, tudo pega uma parcela de culpa. Eu acho que o Flash, o filme é muito bom. Eu gosto muito do filme. Só que, teve aquele lance com o Ezra Miller na época, e isso aí ajudou a afundar o filme. Ajudou a afundar mais. Mas assim, ainda que ele não tivesse feito aquilo tudo, cara, o filme não é bom. É o famoso, é o ruim que eu gosto, assim. É um filme problemático. Mas eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, o filme seria muito melhor recepcionado. Se ele tivesse um CGI mais consistente. Cara, a edição dele é muito ruim, a direção dele é muito ruim, a pós-produção dele foi muito corrida. Tipo assim, mudaram muita coisa. O texto coisa. desse filme, pra mim, é um dos últimos problemas. Eu me diverti assistindo também, mas eu sou meio fangirl. Mas, assim, olhando com o meu olhar crítico, tipo, o texto, pra mim, é um dos últimos problemas. Porque ele é um texto flashpoint, sabe? Tipo, gente, eles conhecem toda a história. Só que a direção dele é ruim, a escolha dele de montagem é ruim, a edição dele é ruim, a pós-produção dele é tudo ruim, assim, sabe? Desse cuidado mais técnico. Mas o texto dele Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Já que a gente entrou em Flash, deixa eu levantar uma polêmica aqui, porque eu vi isso no Twitter e eu falei, não acredito que tá tão a esse ponto. Que eu vi uma galera dizendo que a Supergirl de The Flash é melhor do que a Supergirl do DC de agora. Vamos acabar com a live. Já deu, já. Vambora? Não dá. Gente, tá ficando tarde demais. Existem 2 extremos. Eu não tô dizendo que aquela Supergirl é ruim. Eu gosto dela. Mas, cara, não dá. É mal sabe? escrita. Ela é mal. A Sasha não teve culpa que ela foi uma versão feminina do Superman, né? Ela não teve culpa disso. Mas, tipo, isso surgiu por culpa do Metacritic, que colocou uma nota da Supergirl mais baixa que Flash. Isso não faz sentido pra mim. Que pariu. É claro que não. Supergirl é mais consistente. Eu acho que Supergirl é mais consistente. O que me fez ir no cinema ver o filme do Flash foi o Michael Keaton. You are? Yeah. I'm Batman. Gente, desculpa, mas foi isso. É a melhor coisa do filme, hein? É a melhor coisa do filme. Cara, James Gunn, eu quero que você me traga o Michael Keaton numa história alternativa, porque esse cara é muito bom, cara. Cara, eu vi o filme em 89 com meu pai no cinema, aí depois eu vi em 92 no cinema com meu pai, eu falei, cara, qual chance que eu vou ter de ver o Michael Keaton de novo no cinema terceira? Eu não vou ter. Eu sei que o filme não vai ser bom, eu sei que o filme vai ser ruim, mas eu preciso ver esse filme. E, cara, é o Batman, sabe? Então... Pra mim também. Pra mim ele é o Ultimate Batman, assim. Eu amo o Batman do Michael Keaton, pra mim é tudo. Pra mim é o Robert Pattinson. Bateu na boca disparado. De todo mundo aí, ó. Todo mundo fala que Batman tem que ter 1,88 de altura, 1,90, aí ele lá com seus 1,70, assim, ó, sou o Batman. Não, então, é por isso que eu também gosto muito do Pattinson, porque, por exemplo, o Robert Pattinson, ele não é um Batman fortão. Ele não é um cara fortão, ele é um cara que treina, saca? É isso. E mal dorme. E eu gosto porque ele é muito detetive, ele é muito Batman que eu sempre quis ver no cinema. E um outro ponto também que eu não sei se eles vão mudar isso pro The Batman 2. Não sei se eles vão mudar isso. Eu gostaria que não mudasse. Ele é um Bruce Wayne que tem problemas mentais reais. Ele não é um cara que gosta de estar no meio das pessoas assim, saca? Ele gosta de ser o Batman o tempo todo, ele odeia ser o Bruce Wayne. Mas então, Igor, olha só. Que essa mensagem combina muito com ele. Mas olha só, Igor, se você levar em consideração que tem um cara que é um ricaço bilionário que se veste de morcego e vai de madrugada batendo no pobre trabalhador e no vagabundo, você pode ver que o cara não é normal, né? Então, mas que a gente sempre teve versões dele. Tipo, eu sou o Batman aqui, mas eu vou pra uma festa, eu vou cantar a Mulher Maravilha e vai dar tudo certo.
Tudo bem. Mas isso faz parte do charme. Você não é Mas, assim, ó, sabe? eu acho que vai ter isso na segunda parte. Eu acho que, como o Robert Pattinson, nesse primeiro filme do Batman, ele aprendeu que ele tem acesso a lugares como Bruce Wayne e ele tem acesso a certos lugares como Batman. Eu acho que isso pode ser mais trabalhado, essa persona. Agora eu vou agir como playboy milionário. Agora eu vou agir como eu sou. Ele é o Batman, na verdade, né? O Agora Christian eu vou Bale agir como fazia Batman. isso muito bem. O Bale fazia isso muito bem. Mas assim, todo ator que fez Batman sempre teve todo tipo de crítica que você puder imaginar. Ele é alto demais, ele é louro demais, ele é bonito demais, ele é frango demais, ele é forte demais. Todo mundo sempre tem, é impressionante. Ninguém nunca está satisfeito. Deixa eu só ler aqui, mas a gente precisa agilizar, gente, que a gente está estourando o tempo. Vinícius de novo, Vinícius Araújo. Na série do Pinguim, na terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman, não aparece o logo do DC Elseworlds. Pois é, Vinícius, isso foi uma coisa que o James Gunn falou, tá? Mas eu acho que ele quis dizer para filmes, tá? Por exemplo, ele falou na entrevista de 2-3 anos atrás que filmes, produções, live action, né? Dentro do universo compartilhado do DCU seria uma vinheta. E produções voltadas para DC Elseworlds, como é o caso do Batman, né, do Robert Pattinson, teria ali a logo do DC Elseworlds para ajudar a diferenciar ao que a gente está vendo. Outra mensagem aqui, James Gunn deve estar demorando com os projetos por conta do roteiro. Supergirl, ele não teve tanto cuidado para poder lançar antes do Superman 2 e tornar ele um filme-evento. Mas eu acho que não tem que fazer filme-evento, acho que tem que fazer histórias que funcionem para depois se justificar um filme-evento. Nem todo filme precisa ser evento, exatamente. Até porque em questões de evento, eu acho que o Superman 2 ele pode ser até mais evento do que o Superman 1. Mais uma aqui para a gente terminar. Mais uma não, mais 4, 5. O que vocês acham do Damian Wayne, a escolha dele? Ele tá falando do Damian Wayne nos quadrinhos, do Flash criticou o Batman. Cara, de novo, Damian Wayne, cara, eu tô cagando pro Damian Wayne. Eu não gosto desse Robin, não gosto dele, não. Ele é problemático pra cacete. Eu acho que ele é um bom personagem, justamente por ser um pentelho. Mas assim, cara, Damian Wayne, você já liga a Ra's al Ghul, você já liga com a Liga lá das Sombras, a Liga dos Assassinos, sei lá. Tem que se ver com muito cuidado isso. Filme dos Titãs. Ih, rapaz. A qualquer momento. Porra, esse aí chutou longe, né? Justiça Jovem seria interessante. Acho que o DCU quer atrair diferentes públicos. Com a série do Jimmy Olsen, vão atrair quem gosta de mockumentary, né? Assim como o Cara de Barro vai atrair fãs de terror. Cara, eu simplesmente acho que o James Gunn não sabe o que fazer. Por isso que ele tá lançando tanto projeto assim aleatório. Eu não tenho problemas em a gente ter produções, entre aspas, menores. Mas entre uma produção menor e outra, a gente tem que ter a prata da casa. Porque não dá pra fazer DCU com personagem pequeno, gente. Não dá. Não dá. Eu acho que esse comentário, eu concordo muito com esse comentário, que eu acho que é uma coisa que os fãs da DC se diferenciam dos fãs da Marvel. Que, tipo assim, a DC sempre foi conhecida, até nos quadrinhos, de ter histórias muito diferentes uma das outras, sabe? Você pega uma história da Mulher Maravilha, ela é totalmente diferente de uma do Batman, como do Superman. Elas têm narrativas super diferentes e tal, e por isso que elas têm fandões diferentes, sabe? Geralmente quem é da Marvel gosta da Marvel. E é isso. Tipo assim, você tem personagem favorito, mas ela consome tudo. E aí eu acho isso muito legal de ter essa pluralidade de histórias e de gêneros dentro da DC. Tipo, tem um filme de terror, tem um documentário, tem um drama, tem um filme family friendly, tem um filme meio... Esqueci o nome da série. Não é Twin Peaks, não. É outra. Gente, da HBO, enfim, esqueci. Tem tipos de histórias diferentes, não para conquistar grupos diferentes, mas para ser um cardápio diverso mesmo. É legal ter coisa diferente para a gente consumir, é legal ter, tipo, histórias diferentes. Mas é aquilo também, né? Eu acho que ele deve equilibrar. Quer lançar uma série de personagem B, mas também lança um filme de um personagem A, e aí a gente dá esse equilíbrio. E meio que tá acontecendo isso, tipo, Superman, e aí vem uma série na televisão. Aí eu acho que ele deve seguir nesse caminho, sabe? É porque eu sinto que o James Gunn, o que ele fez lá em Guardiões, foi um case de sucesso. Porque, assim, a Marvel já estava bem estabelecida, com bons filmes e filmes ruins, a Marvel já estava estabelecida. E aí, quando ele tem a chance de fazer Guardiões, cara, era um grupo C ou D dos quadrinhos. Só que era muito nerd conhecer. E deu certo, mas também se não der certo, foda-se, a galera ia esquecer. Deu muito certo. E aí eu sinto que ele quer trazer mais ou menos esse modus operandi dele lá, ele quer trazer pra cá. Tudo bem, mas a DC tá começando, ela não pode escorregar, ela não pode errar, ainda mais porque tá vindo de um universo fragilizado. Então, quer fazer? Não tem problema, mas faça bem feito e intercale com personagens grandes, né? Porque nem todo mundo vai ter paciência para ver história pequena, vai falar, isso aqui é muito chato, isso aqui eu não conheço. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Porque Justiça Jovem é quase Jovens Titãs, só que de maneira diferente, mas é uma equipe também de adolescentes
pode se confundir. Aí que vai do roteiro saber apresentar bem essa galera aí, né? Tem que saber apresentar bem os diferentes Gente, grupos, as é o diferentes meu equipes. sonho. É o meu sonho ver os Jovens Titãs. É o meu sonho. Justiça Jovem. Cara, ia ser muito legal. Cara, eu acho que o James Gunn tinha que fazer esse filme. Tinha que fazer esse filme, tá? Mas tinha que ser o filme do ano. Tinha que ser o Exato. filme da vida dele. Se não pegar esse filme pra dirigir o melhor filme da vida dele, meu irmão, é melhor nem assistir. Eu só assisto se for muito brabo. Só assim. Tem margem pra erro. É Agora aquilo. que DC Eu quero pode ver... errar. Tá ligado? Eu quero ver uma Ravena que, tipo assim, quero que todos eles sejam muito bem caricatos, mas, porra, eu quero ver uma Ravena que meu sonho era ser a Sofia Lillis, lá no cantão, tá ligado? Lá no cantão do T, entendeu? Assim, ó, falando. Cara, é o meu sonho ver todos eles muito bem caricatos, igual, tipo assim, a gente vê ali, né, nas animações. Eu assisti, eu gosto muito, acho importantíssimos, acho que eles fazem parte de um coração ali muito importante do que é a DC. E, nossa, eu veria muito, acho que é um dos... Cara, além de, tipo assim, colocar o Lanterna e o Arqueiro Verde também, que também, cara, ia ser fenomenal pra mim, além de uma Mulher Maravilha também esplêndida, que eu quero ver, cara, eu acho que Jovens Titãs é o que eu mais estaria animada pra ver na vida. É o filme da minha vida. Eu ainda preciso ver um filme incrível desse no cinema. E olha, você tendo Ravena, a gente tem espaço para histórias voltadas ao sobrenatural, né? Sim. Sobre demônios, dimensões, coisas do tipo. Até aí, ó, chuta aí um Liga da Justiça Sombria. Caralho. Gente, vocês já viram aquela animação? Gente, vocês já viram aquela animação? Aquela animação é genial, velho. Aquele sotaquezinho do Constantine. Gente... Imagina um live action disso. Não, é muito boa. Inclusive, o Guilherme Del Toro, uns anos atrás, ele queria fazer um Liga da Justiça Sombria, só que acabou não indo pra frente, né? O mais próximo que a gente teve isso foi a animação, e também teve a série Sandman, que a gente tem também esse lado místico e tal, mas não é uma coisa que se liga diretamente ao universo DC passado, mas assim, foi só um gostinho que a gente teve. Vinícius manda mais uma aqui. Na série do Jimmy, ele poderia criar uma coluna sobre vilões meta-humanos e vai para Central City investigar Gorilla Grodd e conhecer a Iris e ver o Flash enfrentando o Grodd. Cara, vai ter que vir da criatividade aí, se for o caso, mas é uma ideia boa, pode ser que funcione. Ideias são sempre bem-vindas, né? A execução que às vezes não é muito boa. E a última mensagem aqui, também do Vinícius: assim não compete com a série antiga do Flash e não corre o risco de fracasso que nem um filme. Aí eu não sei, aí a gente tá dando uma de futurólogo dizer que vai fracassar ou não, né? Porque, de novo, toda ideia é muito boa até que a gente consiga executar ela, né? Cara, a DC, a Warner, tá sentada numa mina de ouro. Gente, tá sentado numa mina... A DC, a Warner não passou pelo mesmo problema que a Marvel Studios, que tinha direitos quebrados com outros estúdios e tudo mais. A Warner tava tudo com ela. Agora é a hora de a gente poder ver histórias boas sendo feitas. Mas, James Gunn, histórias boas sendo feitas. Para com piadinha a cada 5 minutos. Para com piadinha de cunho sexual, pelo amor de Deus, dá uma maneirada. Mas enfim, eu acho que o futuro é promissor, a gente só precisa ter histórias boas, a gente precisa que a gente tenha personagens respeitados, né? Quer fazer coisa pequena, quer fazer personagem pequeno, faz. Mas traz quem a gente quer ver, traz a Mulher Maravilha, traz o Batman, pelo amor de Deus. E como é o Superman? Ele vê o bem nas outras pessoas, e eu vejo a verdade. E para encerrar aqui, meus amigos, quantas cadeiras vocês arrastam para Supergirl? A gente acabou entrando no universo de Supergirl, mas quantas cadeiras vocês arrastam para Supergirl? Cara, eu vou arrastar aqui. Não sei, cara, assim, é um filme que é o ruim que eu gosto, tá? Eu falo isso brincando, né? Que tem filmes que eu sei que não são tão bons assim, mas eu acabo gostando. Eu gosto de Supergirl, mas não é um filme que os fãs mereciam. Eu não sei, acho que agora é o momento que a DC não pode estar errando com coisinha boba, porque Supergirl, pra mim, me parece o filme... É mais um filme dentro desse gênero de super-herói que tá ali esmagado entre uma fase e outra de um filme da Marvel. Eu acho que não deveria ser isso, sabe? Acho que Supergirl deveria ter uma história... Deveria ser melhor. Eu vou dar 2 cadeiras aqui, que pra mim é o equivalente a uma nota 5, uma nota 4, uma nota 5. Eu não tô curtindo esse novo universo de DC. Eu sei que a DC tem uma pressão gigantesca para dar certo, sabe? E ainda mais com uma gestão passada zoada. Começou agora com o Comando das Criaturas, que eu achei muito fraco, Superman, que eu achei mais ou menos, David Corenswet, perfeito como Superman, mas o filme eu acho mais ou menos. Pacificador, adorei, dei risadas, mais uma coisa completamente dispensável. E agora Supergirl, que eu acho que merecia um trabalho bem melhor, né? Então, assim, Emilia Clarke, gosto muito dessa atriz, sabe? Eu acho que ela mandou bem na Casa do Dragão, embora eu acho que a Emma Darcy, ela faça uma personagem melhor, né? Mas eu acho que a Emilia Clarke, ela manda bem como Supergirl. Eu acho que a gente vai ver muito dessa menina.
tá? Eu acho que tem potencial, porque é uma kryptoniana, e eu espero que a gente tenha aí um futuro melhor. Hollywood pipoca, o Hollywood de cinema pipoca, ele parece que ele desaprendeu de escrever certos filmes. Esse filme seria perfeito se fosse lançado em 2006, porque todos os clichês de filmes de heróis estão nisso aqui agora. Então, se fosse lançado lá em 2006, seria perfeito. O problema é que a gente já teve esses 20 anos de convivência de filme de herói, e tudo que a gente viu lá atrás, a gente vê aqui. Então, fica uma sensação de eu já vi isso. Então, eu só quero roteiros melhores. Então, Peter Safran e James Gunn, por favor, repensem seus planos, repensem seus caminhos, porque filme genérico esquecível agora não pode. Eu dou 3 cadeiras, eu dou um 7,5. Porque por um lado, eu concordo que Supergirl deveria ser um filme uau. Mas eu acho que, tipo, calm down, sabe? Eu acho que ela também pode ser genérica e tá tudo bem. Eu acho que ela não precisa reinventar a roda. Eu acho que tudo bem ela ser só Supergirl, porque é isso que, inclusive corroborando o que você disse, é isso que acontece o tempo todo com os filmes de super-heróis, principalmente no MCU. Tem 1000 filmes genéricos e eles não têm essa mesma recepção super negativa que tá tendo no Supergirl. Então eu acho que tem uma pressão muito grande quando é um filme feminino. Eu acho que, tipo assim, quando é um filme protagonizado por mulher e escrito por uma mulher, eu acho que, tipo assim, as pessoas exigem o dobro que elas exigem de quando é um filme com protagonismo masculino. Então, eu acho que é um filme que me agrada. Obviamente, eu ficaria super feliz. Obviamente, eu queria o melhor da Supergirl e da Emilia Clarke, é óbvio. Mas eu não acho justo, eu acho muito desproporcional a reação que as pessoas estão tendo com o filme, sendo que a gente vê filmes assim o tempo todo, só que protagonizados por homens. Então, por isso que minha nota é 7, 7,5. E é isso. Cara, tô aí também com o Gomes nos comentários. Dou 2 cadeiras pro filme, ó. Inclusive, até tô com um copinho aqui que ganhamos ali no evento no dia. Tá, cara, fiquei tão feliz, mano. Eu não sabia nem que era isso aqui. Tava me dando, tava pegando, falando, caraca, tava muito feliz. Tá, desse é uma parada muito importante pra mim. Então, assim, ter um filme, ter esse novo universo, pra mim já é super importante. Gostaria de ver muito mais, porque eu acho que talvez não seja ali o filme que ela merecia, um filme tão especial. Eu acho que falta ter coração, falta ser especial. Eu acho que é sobre isso. Ali poderíamos debater muito sobre HQ e tudo mais. Vai ficar muito na memória a HQ, principalmente quando eu falo, é uma adaptação da HQ, vai ficar muito na memória, mas não estamos falando da HQ, estamos falando do filme, são mídias diferentes. Então, para o filme dou ali 2 cadeiras. Acho que é importante termos a Millie Alcock dando a cara a tapa ali. Acho muito importante ser ela. Acho que também é muito legal termos ela também como 4º pilar da DC, né? Já é confirmado isso. Então é importante, sim, que ela tivesse ali o filme dela, mostrasse ali quem é ela, o protagonismo, as pessoas conhecessem ela. Só não acho que foi da melhor maneira possível. Mas faz parte, acabou acontecendo. E é isso aí também que o Efraim falou e eu vou repetir, é uma coisa que eu acho muito. A nossa avaliação e nossa perspectiva de cinema, infelizmente, mudou muito durante os anos. Porque hoje em dia a gente tem uma coisa muito infeliz, muitas das vezes, que vai ser a internet. Vai ser ali o Twitter, vai ser os comentários maldosos, vai ser ali algo que queira desvirtuar. Então, hoje em dia, eu sou crítica de cinema, tá? Sou crítica ali, escrevo minhas matérias, gravo os meus vídeos, mas, acima de tudo, eu quero que as pessoas vivam no cinema. Eu não quero que as pessoas percam a melhor oportunidade delas de entrar numa sala. Toda vez que você entra numa sala de cinema, você tem que estar esperando ali o melhor filme da sua vida, seja ele qual for que você vai assistir. Cara, se permita viver ali 1, 2, 3 horas em que você vai conseguir viver aquilo que você pagou ali, que hoje em dia, infelizmente, também está tão caro ali para você assistir. É muito importante que as pessoas tenham esse senso crítico e sejam responsáveis na hora de darem essas opiniões. Por mais que eu não tenha gostado, ou que eu tenha gostado, eu não quero desincentivar você a viver uma experiência que eu tive, porque eu vivi a experiência, assisti o filme, eu tenho a minha opinião. Mas você também tem que formar a sua. E hoje em dia eu acho que nessa era aí, todo mundo só quer duplicar a opinião dos outros. Ninguém quer ser o filósofo. Todo mundo só quer falar o que o filósofo falou e muitas das vezes fala errado. Então, assistam o filme, deem a opinião de vocês. Cara, pra que criticar a beleza da atriz? Pra mim era bonita, pra você ela pode ser feia. E ó, dane-se, não é sobre isso que o filme tá falando, então, se você não gostou, problema seu.
Mas, cara, se permita viver o filme. Se você tá lendo uma HQ, se permita ler aquela HQ. Tá vendo uma série? Se permita ver a série. Tá lendo um livro? Se permita ler um livro. Ah, uma adaptação. Não foi como eu esperava? Tudo bem, vamos seguir. Não vai ser... O inferno não vai subir pra terra porque uma adaptação não foi exatamente igual ao que deveria ter sido adaptado. E fechou. Tá certo? Agora é cara de barro e lanternas. Eu quase esqueço de lanternas, de verdade. Minha cabeça já tá no cara de barro. Então, eu vou fechar aqui com 2 cadeiras e um banquinho, que seria equivalente a um 6 ali aproximadamente, uma nota 6 mais ou menos, que para mim é o que o filme realmente vale, é o que realmente eu consegui extrair de coisas boas dele. Eu acho que ele é um filme do mediano para bom, não acho que ele é um mediano para ruim, até porque toda vez que eu assisto um filme e ele termina, a minha avaliação sincera para eu definir se eu realmente gostei dele ou não é o seguinte: assistirei de novo? Se a resposta for sim, eu já sei que eu gostei daquilo ali. Aí depois eu vou ver as coisas que não me agradam, que assim me impedem de querer ver de novo no cinema, por exemplo. Até porque, cara, o cinema tá caro. E hoje em dia não é sempre que a gente assiste mais de uma vez um filme no cinema. E mesmo sendo a primeira vez que a gente está tendo a Supergirl em um live action, assim, um filme só dela, é a primeira vez, né, que a gente está tendo isso, se comparar a uns anos atrás, lá nos anos 70, muito tempo atrás, teve um outro filme dela, mas, pô, vamos pegar dessa era aqui pra frente. James Gunn. Foi um começo ok para essa personagem no DCU, mas eu acho que o que eles estão projetando lá na frente, aí já sendo um fã mais hardcore, eu acho que é um bom futuro para essa nova DC que a gente está vendo. A gente tem um filme onde a protagonista manda bem, na minha opinião. Os outros que eu reclamei, que é o vilão, para mim um dos centros da história, ele não funciona para mim. Isso é um grande problema pro filme. O Lobo era uma parada que eu, como fã, queria ver, mas ele não é para ser o principal dessa história. Mas ainda assim me decepcionou um pouco. Então eu fecho ali o filme com mais que a gente apontou vários erros aqui do filme, eu acho que nós estamos animados para ver a continuação desse universo, que é o próximo Superman. Cara de Barro não conta. Então a gente tá curioso para ver o próximo Superman no ano que vem. E, assim, tá me lembrando um pouquinho a era da Marvel, que a gente saía de um filme já querendo ver o outro. A diferença é que eu acho que os filmes da DC, eles vão gerar mais debates entre eles, assim, no que eles têm a contar. Não vai ser só uma história basicona de super-herói, que você vai ver uma cena de ação aqui, outra ali. Vão ser filmes com camadas. Como eu disse, eu gostei muito de ver a exploração da família dela sendo abordada no filme e aquela mitologia ali de Krypton. Eu acho isso muito foda nesse filme. Mas é isso, 2 cadeiras e meia para Supergirl e que o próximo aí, o Superman, o Homem do Amanhã, seja um filme que a gente venha aqui e dê 3, 4 cadeiras aí. Mas é isso, James Gunn, para mim, por enquanto, ele ainda não perdeu a mão. Eu confio nesse cara e é isso, vamos embora. James Gunn perdeu a chance para fazer o Krem, que é o vilão desse filme, ele perdeu a chance de contratar o cara ideal que pode viver ele. Que é esse carinha aí, ó. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Cara, pior que Caraca, é muito igual. Ele tá na seleção brasileira, ele não ia poder estar no filme, que ele ia estar treinando para jogar na seleção. Mas enfim, pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Vocês já sabem, se tiver uma crítica, uma sugestão, falar de filme, falar de série, você pode mandar um e-mail pra gente, mais elaboradinho, mesapra04@gmail.com, ou então aqui, você manda aqui no Instagram, manda aqui no YouTube, manda pras nossas redes sociais, manda uma DM lá. Eu tô volta e meia trocando ideia com a galera lá no Instagram, e vamos ver, né, como é que vai ser a DC daqui pra frente. Eu tenho medo, mas vamos lá, eu tenho medo, mas tenho fé. Mas vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E até a próxima.